Fala, fãs de Deus! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do ID Podcast. O podcast que tem como objetivo te ajudar a encontrar a sua verdadeira identidade. E lembre-se que a sua identidade ela não deve ser ditada, mas sim descoberta. E todos os convidados que passam por essa mesa aqui te ajudam a encontrar uma parte da sua identidade. Seja através de testemunhos, seja através de dicas, seja através dos assuntos que estamos aqui debatendo. Tudo que aqui é falado te ajuda a se tornar cada vez mais parecido com Cristo e cada vez mais ter a sua identidade firmada. E no episódio de hoje, nós estamos seguindo aqui a nossa nova temporada com episódios temáticos. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre tecnologia nas igrejas. Como o crente diz, é bênção ou é maldição? Os malefícios e os benefícios do uso da tecnologia na igreja. E ninguém melhor para poder falar sobre tecnologia do que alguém que trabalha com isso na sua igreja. Nosso convidado de hoje, além de nosso amigo, é o Kelvin Ramos. Seja bem-vindo! Muito obrigado! É um prazer estar aqui. Kelvin, Meu Deus. Fique à vontade. Nós vamos falar sobre o uso da tecnologia na igreja, e você, como alguém que trabalha com a mídia da sua igreja, né, trabalha com a equipe, os midianitas, Sim, né? Sou parte deles. É parte e seu trabalho é profissional também. Sim. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente quer conhecer um pouco mais quem é o Kelvin. Se você puder falar pra gente quem é o Kelvin. Quem é o Kelvin? Pergunta difícil, já começou com pergunta difícil. Nem comecei. Agora vai ter que passar o filme agora aqui. Kelvin, de 94. Nasci em lar cristão, né? Meus pais sempre foram envolvidos com a igreja. Na Assembleia de Deus, meu pai já era líder de jovens quando eu nasci. Minha mãe também cantava na equipe de louvor e tal. E sempre cresci nesse ambiente, né? Meus avós também, meu avô pastor, meus tios pastores. Minha avó líder de círculo de oração, a minha avó por parte de pai também. Então sempre fui bem instruído nesse caso, né? Então, desde o começo, a gente pegou aquela época que era bem radical. Então, eles deixavam bem claro quando eu comecei a ir pra escola ou fazer outras coisas, você é diferente, você é diferente, você é diferente. Eles podem ver Dragon Ball, você não pode. Que filho de crente que nunca ouviu isso. Entendeu? Aí, depois um Harry Potter. Depois de mó tempão que eu fui ter brinquedo do Power Ranger, né? Depois de mó tempão, mas não, você não pode, nem jogar bola não podia, né? As coisas foram mudando, né? Foi modernizando e tal, e aí a gente viu que não é isso, né? Uhum. O que dita quem somos nós. E aí, eu lembro até hoje que quando eu ganhei a primeira bicicleta, eu falei, não é a bicicleta, não é mais o diabo, não sei o quê. E aí eu brincava com os meninos, e aí eu descobri, o mundo, né, lá fora. Porque até então era só eu e meus irmãos, nós somos em 3. Era só a gente dentro de casa com a minha mãe sempre foi do lar, né? Ela só foi trabalhar depois que a gente já tava bem grandinho. Então era vendo desenho bíblico, Príncipe do Egito, vi 1 milhão de vezes. Nossa, quem não conhece? Meu filme favorito até hoje, de animação, né? Então a gente era isso, desenho, videogame, e minha mãe jogava comigo videogame. Então uma memória muito, muito boa de que ela jogava videogame e tal, então tipo, e minha mãe sempre amou filmes. Tenho certeza que foi por causa disso que hoje eu trabalho com isso, né? Porque Sim. eu sempre fui ver filme com ela, a companhia dela, né? Eu sou mais velho, então a gente sempre via todo tipo de filme e ela sempre assistia comigo. E aí eu ficava pensando, um dia eu quero fazer um filme. E eu imaginava várias histórias, eu desenhava muito. Minha mãe é desenhista, então eu aprendi a desenhar e ela me ensinou a escrever com a mão esquerda. Eu sou destro, mas eu escrevo com a mão esquerda. Faço tudo com a direita, mas eu escrevo com a esquerda. Então eu não sou um canhoto, literalmente. E aí nisso eu ficava desenhando vários quadrinhos lá, viajava na minha lá e tal, sempre fui muito criativo. Até que eu fui trabalhar e tal, né? Aí, o meu primeiro emprego foi em laboratório fotográfico, trabalhei na Foto Carlos, a primeira oportunidade assim de fotografia. Eu tinha comprado minha primeira câmera. E aí eu fazia foto e tal, aniversário, evento de igreja, aniversário da família, assim, ensaio. E aí eu fui fazendo. Nisso, eu já estava em outra igreja, na igreja Vida e Paz. E aí eu já
comecei a servir, assim, né, na parte de mídia, assim, meio que só pra brincar, sabe? Uhum. Não tava, de fato, dentro dos Midianitas, mas eu gostava muito de fotografar o culto e tal, não tinha nem Instagram na época, assim, tipo, os stories, era só o feed mesmo, e aí eu gostava de fazer foto e tal, e eu, pô, gosto muito do que, vou transformar isso na minha profissão. Daí eu fiz um curso, fiz um curso de fotografia, né, no Senac e tal, aí fiz vários cursos na internet também, aí beleza, aí fui trabalhar na Foto Carlos. Daí eu conheci o Carlinhos, que é o dono da Foto Carlos, e aí ele começou a me chamar pra trabalhar no casamento. Aí eu fiquei, caramba, eu quero fazer casamento. Isso foi em 2014. E aí, nesse mesmo ano, eu conheci a Milena. Na igreja, a gente tocava junto, tocava contrabaixo, ela tocava teclado, e ela ficava soprando as notas pra mim. Eu não sabia tocar nada. Aí ela ficava lá, dó, sol, fá, fá sustenido, sol, ré. Aí eu desenhando lá. Aí depois eu fui fazer aula com o Eliseu. Mas aí nisso a gente começou a namorar em 2014 mesmo. E aí nisso eu falei assim, pô, tu não quer me ajudar nos eventos, não? Que a gente começou a pegar os primeiros eventos. E aí ela virou fotógrafa e ficou melhor do que eu. Estudou, porque ela é de estudar. Eu já não sou tanto de estudar assim, né? Sou mais prático. Sim. E ela foi e ficou melhor do que eu. E aí nisso eu, pô, eu quero fazer um negócio que eu sempre quis fazer desde quando eu era moleque. Aí o que? Queria filmar, queria gravar. Eu sei que é bem mais difícil, exige bem mais criatividade, porque não é só congelar o momento, você tem que pensar no movimento, você tem que pensar numa continuidade, num roteiro e tal. O investimento é bem mais alto, então eu tive que comprar tripé, iluminação, microfone. Hoje é tudo mais fácil. Hoje um iPhone e um lapela resolve tudo. Mas aí fui comprando as coisas, né, aqueles monte de trambolhão lá, e aí tipo, Milena aqui usava só uma câmera e um flashzinho, e eu tinha que usar tripé, monopé, um monte de iluminação, microfone na pessoa, não sei o que, gravador numa mesa de som e tal. Mas me dava um prazer, eu ficava, meu Deus, eu gosto muito de fazer vídeo. Aí eu comecei a gravar uns aniversários da família também, aí foi como se tivesse voltado pro início. Sim. Da família, ensaiozinho, aí eu fiz um monte de gestante, que foi da família também, dos primos da Milena e tal. Minha tia, que fez aniversário dos filhos dela e tal. Hoje a minha tia não mora mais aqui no Brasil, mora no Portugal, mas antes disso a gente gravou vários aniversários, aí fui treinando. Até que eu peguei o primeiro casamento, que foi de um pastor, né, que hoje ele é da Projeto de Deus, se eu não me engano, o pastor Luciano. E aí é daquele casamento que veio todos os outros cento e poucos que a gente fez. O engraçado é que isso é até um testemunho. Aí eu fui pegar um Uber, eu tava indo casar no civil. Aí eu falei assim, tá indo pra onde? Tipo, aqueles Uber que gosta de ficar perguntando. E eu já falo muito, eu vou lá e começo a conversar. Tem gente que não gosta, né? De Uber que fala muito. Tô indo no civil, na verdade não tava indo no casamento civil, tava indo marcar o casamento civil. Aí nisso, eu tô indo lá pro cartório e tal, não sei o que. Ele, tá, você vai casar? Eu falei assim, vou. Ele, pô, eu também vou. Aí eu, é? Aí eu, tá, e aí, você já, comecei a perguntar, e aí, como é que é isso aqui, isso aqui? Ele, eu já fui casado e tal, aí não deu certo e tal. Eu já tenho filha de mais de 18 anos e não sei o que. E aí agora eu encontrei o amor da minha vida e tal. Porque, se eu não me engano, a ex dele abandonou ele. Foi uma coisa assim, foi uma história bem complicada. Aí eu, pô, que legal que vocês vão casar, né? Tipo, Deus ama o casamento, né? E aí nisso eu, pô, mas aí o que tá faltando no casamento de vocês? Aí ele, pô, só falta o fotógrafo. Foi muito engraçado, foi isso dentro Foi do um Uber. contra. Isso da Vila Áurea até o centro, a gente conversando na Piaçaguera. Aí eu, pô, tu me dá a oportunidade de fazer seu casamento? Eu nunca fiz um casamento. Aí ele, só pode ser Deus. Aí eu, vamos, bora, bora. Aí ele orou por mim no carro, ele me deixou lá no cartório, ele orou por mim no carro. Foi mó legal essa sensação. Aí eu, beleza, me passa teu contato aí, a gente conversa depois, né? Aí ele foi lá na igreja, conheceu a igreja, chegou até a pregar uma vez, eu acho, lá. Aí a gente entrevistou eles e tal, fizemos o ensaio, fizemos o casamento. Meu casamento, tinha um pessoal da Palavra de Vida, da PNL, que ele conhece muita gente. Na época ele não era nem da Projeto de Deus. E aí, ele falou assim, ó, desse casamento vai vir mais 10. E aí veio mais 10. E caramba. E aí, aquele ano foi 2018, eu acho. 18 ou 19. Foi 2019. E aí eu não tinha casado ainda, né? E aí eu tinha acabado de sair de um trabalho que eu tava CLT. E aí nisso eu saí desse trabalho com todos os meus direitos. Tipo, coisa que todo mundo de lá não conseguia sair. Eu saí com todos os meus direitos. Aí eu saí com 12 mil reais. Aí eu cheguei pra Milena, Milena, vamos fazer o que com esse dinheiro? Vamos casar? Ou vamos investir na nossa carreira? Aí eu pensei, pô, ela vai falar, vamos casar, né? Uhum. Ela falou, não, vamos investir na nossa carreira. E com a nossa carreira a gente vai pagar o casamento. Aí eu, tá bom. A gente fala que Mulher de fé. a gente fala assim, quando pedia pra pedir
pra saber a vontade de Deus, pergunta pra mulher antes, né? Ó, Cristiano! Ela fala assim, né? Quer saber a vontade de Deus? Pergunta pra esposa antes. Normalmente ela tem razão, 99% das vezes. Deus, obrigada. Aí eu falei assim, Jesus. então beleza, então vamos comprar. Eu torrei o dinheiro em equipamento. Comprei câmera, flash, não sei o que, microfone, comprei tudo para equipamento. Aí bora, vamos começar a trabalhar. Aí fomos. E casamos. Foi uma bênção, todo mundo da igreja ajudou, familiar, foi da hora, tal. Fiquei como assim? Eu não imaginava que o casamento ia ser tão grande para 230 pessoas. Caramba. E a gente casou e foi indo. E aí eu encontrei com esse Luciano de novo, né? Vira e mexe, a gente se encontra, se tromba assim, ou ele comenta um post meu e tal. Caraca, irmão, verdade, depois que você fez o seu casamento, Profeta. veio. E foi indicação. E eu nunca fui muito de postar. E foi por causa de indicação mesmo, e só casamento crente, que é o que a gente gosta de fazer. E aí aconteceu em 2019 que a gente foi assaltado. Meu Deus. Levaram meus equipamentos em 2019, junho. Eu lembro, de repente todo mundo ficou sabendo, porque saiu na tribuna. Eu dei entrevista pra Fox, Acho que eu lembro. saiu no Guarujá Mil Grau, saiu em todo canto. Fui assaltado na Enseada. Eu E lembro. perdi toda a filmagem do casamento. Nossa, é que a gente, 2019 faz um tempinho, mas eu lembro mesmo. 7 anos? Não, 6 anos. 6 anos. 6 anos. Parece que foi ali ontem, né? 2019. 6 não, gente. 6 anos. 19? Não, Ah, é verdade, 6 anos. Desculpa. Vai fazer 6 anos em julho. Isso. E aí, nisso, a gente fiquei tipo, meu, o que eu vou fazer? Eu nunca fui de ficar desesperado, né? Acho que por causa da minha criação, né? Meu pai sempre falava pra mim, seja criativo pra você resolver seus problemas. Aí ele me dava vários exemplos práticos. Tipo assim, meu pai tinha uma bomboniere. Como é que tu vai fazer pra pegar aquele saco de pipoca que tá lá em cima, lá no última prateleira? E tipo, era 3 metros de altura. Como é que ia pegar? Ele pegava um cabo de vassoura e pegava. Ele, seja criativo pra resolver seus problemas. Então eu fui criado assim. Que Então legal. a Milena fala que eu sou o resolve problema da casa. Que todo problema eu resolvo. Eu dou um jeito de resolver. É bom saber quando tiver algum. Aí eu resolvo, né? Esses dias, essa semana eu tava mexendo no chuveiro lá que deu ruim lá no fio, aí eu tava mexendo até resolver. Aí dou uma de eletricista, dou uma de encanador, vou resolvendo. Legal. E aí nisso meu pai me ensinou assim, ó, E aí isso também tem um ponto ruim, que também vai estar nesse assunto de tecnologia, né? Que tem um ponto bom e tem um ponto ruim, né? Eu acho que é igual como se fosse veneno. O veneno, o que é o veneno? É a dose. Sim. Então, quanto mais exagero, pior, né? Sim. O açúcar é bom, mas em exagero faz mal. O sal é bom, mas se você exagerar, também faz mal. É a mesma coisa que o veneno. E aí, nisso, por causa dessa criação, eu tive muito, até hoje tenho muita dificuldade de trabalhar em equipe. Porque eu sempre fiz tudo sozinho. Sempre fui me Sim. virar sozinho. Então, tipo, eu fiquei muitos anos trabalhando no casamento sozinho. Fazendo a filmagem sozinho. Aí, depois que eu comecei a delegar um pouco, chamar um freelance comigo pra me ajudar, porque eu sempre queria estar tudo no meu controle, porque não, eu tenho que resolver. Porque eu fui criado assim, é difícil, Sim. coisa que a gente trata, porque é coisa de infância. Não chega a ser um trauma, mas é uma criação, né? Uhum. E aí fomos assaltados, eu lembro que no dia eu fiquei, tipo assim, em choque, o que eu vou fazer, não sei o que, aí eu vou abrir uma live. Abri uma live no Instagram, falei, gente, aconteceu isso, estava no meio do casamento, perdi a filmagem e tal, se puder me ajudar, eu vou abrir um link na vaquinha aqui e tal. E aí eu coloquei, eu até vi ontem isso, eu tava vendo uns dados no Google, aí eu tava subindo lá o meu CNPJ, porque eu tava ocultando o CNPJ, porque fica muito exposto, são dados sensíveis pra ficar no Google, assim. Você digita meu nome, aparece meu CNPJ lá. Aí eu tava solicitando sites pra ocultar essa informação. A pessoa que tem o CNPJ livre, assim, pra todo mundo pesquisar, tem o direito de ir lá no final da página e você clicar lá, solicitar pra ocultar o dado. Porque, pô, tem o dado, é um dado que você vai ver o seu endereço. Tipo, qualquer pessoa sabe onde eu moro. Uhum. Ou tem meu telefone, qualquer pessoa tem meu telefone. Uhum. Aí eu tava fazendo isso, porque um gestor meu que tá cuidando das empresas, ele falou, ó, faz isso. Pra, tipo, não ter perigo de alguém querer, tipo, de repente sequestrar, ou querer invadir sua casa. Então é um dado que tá público que você pode muito bem lá pedir pra tirar. Pra tirar. Aí eu fui descendo lá, coloquei meu CPF no Google. Se você colocar o CPF no Google, aparece muita coisa, hein, gente? Aí eu fui lá pedindo as páginas pra ocultar. Eles dão um prazo de 4 a 8 semanas pra ocultar. Demora um tempinho. Aí tava lá o link da vaquinha. Aí me veio várias memórias. Eu, caramba, eu vou comentar isso no podcast. Aí tava lá, o nome do link é Me Ajude a Voltar a Trabalhar. O nome do link era esse. Sim. Aí eu lembro que eu juntei de pessoas que eu não conheço.
de pessoas que eu nunca nem vi. Eu joguei o link no Face, o pessoal foi compartilhando. E isso aqui veio uns R$3.500. Aí veio mais uns 3.000 e pouco do pessoal da igreja. E aí eu comprei tudo de novo, mas comprei equipamento melhor. Sabe? Ainda foi dupla honra, sabe? Quando você foi assaltado, você perdeu quanto em equipamento? Você lembra? Uns 8 mil, eu acho. Uns 8 mil, quase 9 mil reais. Aí eu comprei o equivalente a uns 16, 17. O dobro. Aí a menina ficou doente, né? Ela ficou com síndrome do pânico, aí teve que tratar, tomar medicamento, fazer exame. Foi toda uma barra, mas aí, às vezes ela tá bem. Mas pra tu ver como as coisas podem desencadear, né? Sabe? Ela tava com medo de sair de casa sozinha, não saía mais a pé, saía de carro. Então foi um negócio bem cabuloso. Mas aí eu fiquei, não, eu vou usar isso ao meu favor e eu não vou desistir, que eu vou continuar trabalhando. E aí explodiu mais trabalho. Aí a gente começou a fazer casamento pra caramba. Blá, 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 blá. E aí nisso já tinha desencalhado disso, a gente botou seguro nos equipamentos, né? Foi seguro, porque o Guarujá tá meio complicado. E aí nisso a gente... Deus deu a sabedoria, né, pra gente usar, né? Veio pandemia, ó, estamos chegando em 25 já, hein? Veio pandemia. E aí nisso eu fui me especializar em live. Na igreja que eu tava congregando antes, né? Eu fiz toda a parte técnica lá. Câmera, iluminação, mesa de som, cabeamento, tal, internet. Eu fiz a live. Foi uma das primeiras igrejas a fazer live, assim, sem contar a Palavra de Vida que já fazia há 20 mil anos. Sim. Eles fazem desde sempre. Mas, tipo assim, começou a pandemia, o pastor, o que ia fazer? Porque não pode estar. E a maioria do pessoal era mais velhinho, né? E, tipo, o pessoal ficou bastante tempo em casa. Mesmo que quando ele começou a liberar aos poucos, o pessoal tava com receio, né? Vamos fazer live? Aí o pastor deu tudo sobre o aporte. Vamos fazer então. Aí eu fui pra pista da live, a gente começou a fazer live com qualidade legal. Isso já em 2020. E aí fui, ensinei a galera, o pessoal levou. E aí nisso, comecei a trabalhar com mídia na igreja. Fazendo stories, fazendo videozinho, fazendo anúncio e tal, né? E aí fui me aprofundando. Aí eu fui saindo um pouco do casamento, porque é uma outra pegada, é contar história, é o romance, é a família, que você acaba entrando naquela família pra conseguir informação, vai contar uma história, é uma outra pegada, é um filme mesmo. E aí eu fui estudando outras áreas, live, transmissão, gravação de empresa. Hoje eu tava fazendo corporativo em Santos, Eu vi uma empresa de investimentos. Então eu fui fazendo outras coisas através disso, né? Então eu acredito que a igreja me ajudou muito nesse fato de, tipo, eu abrir minha mente para outras coisas, porque eu tive que me reinventar. E chegou a fazer eventos de igrejas também, né? Inclusive Sim. nossa igreja. E aí nisso eu fiquei, não tá tendo evento agora, o que eu vou fazer? Vou ter que dar um jeito. Eu comecei a editar canal pra YouTube, um monte de canal de YouTube que não tem nada a ver com o que eu faço, de bodybuilder, de canal de humor, de canal de maquiagem. Comecei a editar, comecei a fazer outras coisas, porque não tava tendo evento social. Só foi ter casamento em 2022, 2 anos depois. Graças a Deus nenhum casamento foi cancelado, foi tudo adiado. Sim. Aí eu fui estudando outras coisas, fui fazendo outras coisas e fui focando na igreja e tal, nas lives e tal, enfim. E aí eu começou a liberar, e quando liberou tudo, eu comecei a fazer muito evento de igreja mesmo, né? Fiz da Bereana, fiz da Peniel, fiz da Palavra de Vida, fiz na IFAV. E aí, eu fiquei, cara, eu gosto muito de gravar culto. Acho muito da hora gravar culto. Porque eu tô servindo. Sim. Sabe? Eu tô servindo. Eu tô lá, eu tô gravando, mas eu tô louvando junto. Cantando. Ele é aquele meme do câmera que tá filmando o culto, daqui a pouco começa. Vai vir o peão. E aí eu tô lá. Domingo agora da Páscoa mesmo, eu tava lá eu filmando, eu tava. Deixa eu prestar atenção. Porque, meu Deus, eu até postei, não sei se você viu. Vi. Eu postei, ó, o pessoal não presta atenção no trabalho. E não era só eu, não, era eu e os outros dois videomakers, o Cauã e o Gabriel. O pessoal gravando, mas tem uma hora que invade, né? Aí o coração fica transbordando, né? Sim. Nossa, o louvor me toca muito. Sim. E aí nisso, hoje eu tô na Igreja de Cristo, né? Já tem 1 ano e meio lá do Pastor Elias. E lá eu tô responsável pela parte do vídeo, né? Então tudo que é relacionado ao vídeo é eu que faço. E aí pra mim é uma honra, porque, tipo assim, confiar uma coisa assim na mão de uma pessoa, eu acho que é, tipo... É de muita gratidão pra mim, né? Tipo assim, o pessoal gosta do meu trabalho, eu confio no meu trabalho. Por mais que muitas das vezes eu fico desanimado, eu fico, meu trabalho não é tão bom, porque eu fico me comparando com os vizinhos, com os coleguinhas. Mas o pessoal lá da igreja fala, teu trabalho é da hora, você faz um negócio legal, você faz uma diferença. Isso, tipo, não que isso me orgulhe, mas isso me dá uma satisfação. Estimula, né? Estimula e me dá uma satisfação, tipo, caramba, que legal que o pessoal gosta, né? Tipo, quer dizer que eu tô pelo caminho certo. Exatamente. Né? Tipo, não que eu fique me orgulhando, eu sou melhor mesmo, não.
Uhum. Mas é porque, tipo, eu vejo que o pessoal realmente me apoia e dá incentivo. "Ô, faz mais, você é muito bom, legal, vamos fazer um clipe da igreja, vamos fazer um negócio, vamos fazer uma chamada pro Congresso de Jovens que vai ser agora no E o julho, bom é que vamos." você tem a criatividade não só de gravar, mas de criar o roteiro, de Participar de também. participar. Tipo, Além de tudo, ele é um artista também, né? os vídeos do Santo Burgo lá, que eu participo. Então, eu gosto de fazer de tudo, né? E aí nisso, eu acho que a tecnologia veio muito pra somar na igreja. Sim. Porque é a forma da gente comunicar pro pessoal que tá lá fora que às vezes não querem sair de casa, né? Eu acho que é muito importante que todas as igrejas tivessem live. Porque tem muita gente que o mundo dela é só em casa, no computador, no celular, não sai de casa. Tem tantos relatos, né? Eu vi nesse retiro de jovens tanto relato de gente que vai pra escola porque tem que ir, porque é obrigado, chega em casa e fica trancado no quarto, sabe? Tipo, é só TikTok, Instagram e não quer saber do mundo, sabe? E às vezes, de repente, a gente ali, o algoritmo lá favorece a gente e uma palavra e a pessoa de repente para e olha assim, pô, verdade, sabe? Às vezes a pessoa se acha inútil ou que acha que que os pais não gostam dela. A gente ouviu tanta história assim no Retiro de Jovens agora no mês passado, que eu fiquei, caramba, e a tecnologia a gente tem que usar a esse favor. Sim. Porém, com sabedoria também. Você dá spoilers aqui das nossas perguntas, mas pra gente tentar, assim, esclarecer pro pessoal que tá assistindo, porque nem todo mundo tem acesso ao conhecimento das tecnologias que estão disponíveis na igreja. Sim. Quais são os tipos básicos, assim, os mais comuns que toda igreja deveria ter, na sua opinião? Lembrando, deixa eu até foca aqui na câmera, Cristiano. Lembrando que tudo que nós estamos dizendo aqui é a nossa opinião. É a nossa opinião. Depois você fala, isso aqui é a verdade. Não, é a nossa opinião. Na sua opinião. Quais são os tipos, assim, básicos, os mais comuns que toda igreja deveria ter? De tecnologia? De tecnologia. A tecnologia, em primeiro lugar, é um bom som. Isso é importante. Isso é importante, porque se você não conseguir passar o louvor e a mensagem, a palavra com clareza, já tá errado, Sim. né? Então acho que o som é o principal, tem que ter um som bom. Eu vi um pastor uma vez falando assim que a fé, Então, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra, né? E se a pessoa não está conseguindo ouvir direito por causa do som, ninguém merece, então tá errado. ninguém merece uma igreja que tem um som super alto e você não consegue entender o que tá acontecendo, né? Se você vai numa igreja que às vezes é melhor o pastor pregar sem o som, tá muito errado. Eita! Eu acho que tem que ser um som confortável, né? Tipo assim, tem que ser um operador que tenha audição boa, né? Sim, isso é importante também. Que, né, É a briga dos operadores com... Hoje com a Da mesa... mesa pra frente é briga. Hoje com a mesa de som facilitou muito, porque você agora pode andar pela igreja com o tablet na mão ou celular, pra você saber se tá alto ou não. Uhum. Porque assim, você tá numa igreja, na minha igreja lá, a mesa de som fica dentro de uma sala. Uhum. Quando você fecha a porta, você não tem noção real, porque a parede é muito grossa. Tem um vidro e tal, vaza um pouquinho pra dentro. Só que você só vai ter a noção se você sair da sala e ir pro meio da igreja. Uhum. Entre as duas caixas do PA. Então é ali que você tem que mixar, não é lá dentro dessa linha. Não tem Sim. como ter noção dali. Então assim, hoje com a mesa digital facilitou muito isso, né? Você pode pegar o seu celular ou o tablet e você pode ir lá pro meio, que vai ser o meio, literalmente, é o meio do som, né? Uhum. Se você tá lá na frente, o som vai ser mais alto, logicamente. Óbvio. Se você estiver no fundo, ele vai estar um pouco mais alto. Você tem que fazer um meio. Nem muito alto lá na frente, nem muito baixo lá atrás. Tem que fazer um meio. Então, tipo, você tem um som claro e nítido de ouvir, que seja confortável e não esteja comandando ninguém, é o básico. Né? É o básico. Então, tipo assim, você tem que comunicar bem. Então, se você joga muito alto, em vez de você estar alcançando uma alma, você tá irritando ela. Você já visitou muitas igrejas, assim? Muitas. E na sua opinião, vou colocar sempre na sua... Na minha opinião. Na sua opinião, a questão do som é mais por um som ruim ou por pessoas despreparadas, ou você acha que é um conjunto de coisas nas igrejas um conjunto de coisas. Porque, que nós rodeamos? Eu não citei, né? Mas na pandemia, eu cheguei a fazer um treinamento de som, né? Com o Rony. Tu conhece o Rony, né? Fiz com o Rony. E fiz uns cursinhos também na internet sobre mixagem, masterização e som pra igreja. Pra igreja mesmo, né? E aí, a igreja que eu tava antes, o pessoal reclamava de som alto.
Sim. né? Mas assim, o prédio da igreja é um prédio de 49 anos. Então não é uma parede preparada acusticamente, né? Então assim, o som vazava muito. Não precisava ser tão alto, mas vazava muito. Então a gente tinha que fazer um meio termo pra não dar ruim com os vizinhos. E ainda mais pandemia, que todo mundo queria ficar na paz, não queria ninguém Sim. queria brigar. Tava todo mundo em casa, né? Tava todo mundo em casa, então, tipo, tá tendo culto por quê? Sabe? Por mais que já tinha liberado. O pessoal achava ruim, qualquer coisinha era briga, né? O mundo tá ligado, né? E aí tinha um lance de, tipo, naquela época eu tava despreparado, eu não manjava muito o que era som alto e o que não era. Então aí a gente comprou o decibelímetro, acho que todo mundo na época comprou, né? Porque todo mundo comprou naquela época. E, gente, a igreja que nunca recebeu uma... Na pandemia, todo mundo comprou decibelímetro, e tava caro pra caramba. Aí nisso eu ficava, pô, não posso passar de 90 aqui e tal. Aí eu ficava medindo e tal, fazia mix, aí ficava no geral lá, mexendo, aí eu ia lá fora, media lá de fora, tá legal. Você veio reclamar é porque tá querendo arrumar confusão. Não, isso dentro, né? 90 dentro, né? Nossa, era 60, né? Tinha que dar 65. Do lado de fora. Do lado de fora tem que dar 65, que é o equivalente ao choro de um bebê. Isso. Aí nisso eu ficava naquela, pô, se alguém tá reclamando, tá dando bem menos. É porque quer arrumar briga à toa. E tinha um cara lá que arrumava briga à toa. Quase queria sair no soco com meu pai lá. Meu Deus. Que o cara queria ir lá, isso aqui eu vou processar, isso aqui eu vou denunciar. No final o cara só era garganta mesmo. Falou e não deu nada. Mas aí a gente também ficou, pô, realmente tá alto. Vamos baixar um pouquinho? Aí a gente deixava e tal, mas a galera tava acostumada com o som alto já. Aí achava que tava baixo. Mas, pô, tá aqui, ó. O aparelho não vai mentir. Tá aqui, ó. Tá batendo. Ele até pisca quando passa de 90, né? Sim. Que quer dizer que já tá prejudicando a audição. E aí o pessoal, eu até entendia também, porque o pessoal era mais velhinho lá. Então, tipo, a maioria lá tava com a audição já zoada. Terceira idade, Já tava zoado. Eu ficava, gente, vamos ser compreensivos. Né? Aí o jogo que eu tô numa igreja que tem acústica, meu, o culto pode passar, tipo, teve vigília esses dias que acabou 3, 4 horas da manhã, lá de fora não saía nada. Mas é porque já é uma outra tecnologia, já é tecnologia no bloco, né? É dentro do bloco. É dentro do bloco lá. É dentro do bloco, Eles têm tratamento no chão, no teto e na parede. E os vidros uma bitolona de vidro assim, ó. Não tem como abrir, o vidro é chumbado, né? Então o ar-condicionado é ligado todo dia. Não tem culto que não esteja ligado. Sim. Então aí difícil, não né? Não tem ar corrente lá dentro, né? Sim. Mas também o som não vaza. Então é a faca de 2 legumes, né? Mas aí eu acho que é isso. É o operador querer aprender, saber qual que é o meio ali pra poder agradar gregos e troianos. Porque nem sempre todo mundo vai gostar. Tem que ter o que é certo, né? E às vezes também é uma questão de reeducar a igreja, né? O ouvido da igreja. Mas acostuma. Sim, costuma. E é aquilo, e uma boa caixa de som, que tem uma nitidez boa de som. Porque hoje em dia tem muitas caixas boas, né? O pessoal tem JBL, tem QSC, tem da Lix, tal, tem vários tipos de caixa. E aí, tipo, só se for uma igreja muito, muito simples, que é aquelas caixas bem passivas ainda, que sai aquele som bem zoado, que qualquer coisa racha. E aí isso incomoda, o negócio vai ficar incomodado. Aí, tipo assim, tu vai conseguir atingir, às vezes, querer convencer uma pessoa num apelo ou num culto com um som ruim, né? Porque a gente é muito influenciado por música. Música é sentimento. Então, tipo, é o momento do louvor, se tá um som gostoso, tá uma música bem tocada, o operador manja de fazer o equilíbrio de tudo, você consegue ganhar uma pessoa ali. Então, assim, eu acho que é entre a pessoa querer saber aprender mais, a igreja de repente investir, ó, você vai fazer um curso de mixagem, e vamos investir numa caixas melhor. Ou não, já temos a caixa boa, só precisa de um operador que seja bom. E eu acho que teria que ser esse meio termo. E depois da questão do som, indo para a parte dos medianitas, o que você acha que nós temos aí de inicial? O que seria essa tecnologia inicial que toda igreja deveria ter e investir? Acho que hoje em dia, se eu pudesse falar assim, hoje, pra facilitar, toda igreja tinha que ter um iPhone. Da igreja mesmo, pra ficar lá. Né? Sim. Vai ficar lá, tinha que ter, porque pra não precisar ficar usando o seu, né, e se distraindo com notificação de WhatsApp e tal. Tem o da igreja ali, só com o arroba da igreja mesmo, sem WhatsApp, sem YouTube, sem nada. Só pra fazer, acho que todo mundo deveria, é mais fácil do que... Mas uma igreja com um iPhone consegue desenrolar a mídia da igreja. Aí depois vem comprar uma iluminação legal, um frontal colorido e tal, porque... mas com o iPhone já faz uma diferença, um iPhone legal, né, um 14... E aí você... Por exemplo, uma igreja que está começando, você acha que eles deveriam já
começar, vamos começar primeiro só por stories, só por lives, o que você acha que seria o inicial ali o básico, né? Porque a gente, por exemplo, vamos filmar um culto. Aí tem pessoas que acham que a gente só pode filmar quando tiver uma câmera muito boa, né? Então vamos filmar. Ou você, qual é a sua linha de pensamento em relação a isso? Eu acho que entre o iPhone e uma webcamzinha da Logitech pra começar a live, eu acho que começava a live. Pra aumentar mesmo, né, o alcance. O alcance. Pra filmar o culto inteiro, no caso. O culto inteiro, eu acho. Lá na igreja, eu não vou falar aí, a galera vai ver, mas o pessoal lá tá brigando pra não ter live porque equipamento, só disso. Assim, temos uma câmera, tem até o meu equipamento, assim, é zoado usar o meu porque o meu é pra trabalho, né? Eu uso o meu pra fazer os stories, os reels, né? Que a gente posta toda segunda-feira, do culto de domingo, a gente não posta no mesmo dia. Mas o pessoal fala que, vai fazer live porque a imagem fica ruim. Aí beleza, aí eu trouxe a câmera, não, mas não vou fazer live porque o som fica ruim. Então, tipo assim, tá faltando mão de obra. Uhum. Aí agora a gente gravou a cantata de Páscoa, a gente não fez live, eu gravei ela inteira, com 5 câmeras, eu chamei uma galera pra me ajudar, e a gente fez 8 clipes. Aí eu não editei ainda, né, porque faz 2 semanas. Mas aí, no caso, o Rony mixou as músicas, aí o pessoal, é isso que a gente precisa na live. Eu assim, mas pra gente precisar disso na live... Olha todo o pessoal, né? Pra ter isso na live, o Levi, né? Pra ter isso na live, tem que ter alguém capacitado pra ficar na parte do som, né? Porque aí eles, mas é porque a gente tem que passar o áudio do louvor o melhor possível. Eu falei, não, tudo bem, eu entendo, mas não dá pra fazer do jeito que tá. E a gente alcançar os irmãos que estão doentes, não estão indo pra cá, não estão indo pra igreja. Tem uma irmã lá que não pode subir escada. Ela tá em casa tem um mês. Ela podia estar assistindo as lives. É aquele primeiro você começa, depois você melhora. Exatamente. Então eu acho assim, não que comece nas coxas, mas tipo, vamos começar com o que a gente tem? Sim. E aí depois a gente vai escalando? É igual o ID Podcast, gente. A gente começou com 2 celulares e uma GoPro. E o primeiro episódio deu tudo errado. E olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz na vida da gente. Agora eu sou baterista. Então, assim, não estamos com as câmeras, né, top de linha, não estamos, mas estamos aí propagando o evangelho para as pessoas. Então, né, Sim. o importante é começar. Então, Acho importante é começar. Aí eu falo, vamos fazer. Aí estamos vendo se a gente começa mês que vem de novo, sabe? A gente fez 3 meses ano passado, mas aí de fato o som tava bem ruim. Porque não tinha ninguém pra mixar na live. Tem gente pra mixar na igreja. Só que é diferente. A mixagem da igreja é diferente da mixagem da live. Uhum. Tem muito mais cuidado pra fazer na da live. Alguém vai ter que abdicar do culto pra ficar lá na salinha com fone de ouvido e ir lá, trabalho de formiguinha. Sei o que. E conhecer as músicas, né? Uhum. Vai ter um solo de guitarra, vou subir aqui, vou voltar. Tem um solo aqui de voz, vou subir aqui. E esses que gravam, por exemplo, grava o culto e lança. Em vez, não seria uma live, seria um culto gravado e lançado, que não faz ao vivo. É o mesmo esquema da live ou não? Depende. Aí já é muito técnico, né? Se você gravar multipista, que chama, né? Quando você grava todas as 32 faixas, as mesas hoje em dia tem... Eu tô falando, põe aqui o celular, o iPhone. O iPhone vai fazer o meio de tudo. Tanto imagem, tanto de som. Uhum. Ele não vai deixar uma imagem nem clara nem escura, vai deixar o meio. Ele não vai deixar nenhum áudio nem estourado nem baixo, vai deixar o meio. O iPhone tem essa vantagem, ele deixa tudo... Pastores, comprem um iPhone. Tudo no meio. Então se fazer uma live com o iPhone, muitas das vezes vai ficar melhor do que uma câmera com uma mixagem zoada. Porque o iPhone vai fazer o meio de tudo. Então vai ficar nem ruim nem bom, vai ficar ali na média. Você coloca um iPhone num tripé ali em cima e deixa rolar. Fica bom. É por isso que o requisito mínimo pra entrar pros midianitas é ter um iPhone. iPhone, venha pra esse grupo. Pode ver os story makers aí fora, é tudo iPhone. Pior que né? O pessoal tem feito... A gente não tem noção do que um iPhone pode fazer. Não é nem preconceito, é porque o bagulho é bom mesmo. É muito bom. E na sua opinião... Minha opinião, né? Sua opinião. A tecnologia na igreja é bênção ou maldição? Depende. É laço? Depende de como laço do passarinheiro? Depende de como é usado. Acho que tudo em excesso faz mal, né? Acho não, todo mundo sabe disso, né? Por exemplo, a gente... Lá na igreja, vou dar exemplo da igreja, porque é o que eu tô falando. A gente fez a cantata de Páscoa e aí a gente alugou uma iluminação de teatro.
E aí teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Então, assim, acho que é aquele lance da gente cuidado com excesso. Porque às vezes a gente não vai estar comunicando da forma correta. Se tiver um negócio tipo, vai, volta, isso aqui. E a gente também instalou de forma incorreta. Porque foi tudo uma correria só, isso aqui. A gente botou os moving, 4 moving, né? 2 de cada lado, no chão. Então, como ele tava no chão, ele batia no olho Na cara do e queimava pessoal. a córnea de todo mundo. Principalmente dos mais velhinhos. E aí o pessoal, não sei o que, muito lindo, mas pegava no meu olho e tava me cegando. E tava falando Isso, com razão. Né, o certo era pendurar no teto, o teto não ia pegar no olho de ninguém, né? Tal. Então eu acho assim, tipo, tem umas coisas que o pessoal às vezes pode usar, aí vai parecer que eu tô sendo cri-cri agora, né? Mas assim, às vezes o exagero meio que vai mudar o templo, sabe? Tipo, pô, já não tá mais Vai parecendo. atrapalhar, você acha que pode Se você atrapalhar o colocar culto de alguém? isso é minha opinião, né? Posso estar sendo velho também, né? Aí, tipo, vai colocar uma cenografia, um monte de luz, um monte de movie, um monte de fumaça, aí, tipo assim, já não tá com cara de igreja, já virou um show, já virou um teatro, sabe? Perdeu a essência ali Eu do... acho que tem que ser dosado ali, tipo, não tô falando que não tem que deixar colorido, eu acho mó bonito deixar colorido e tal, ou tipo, vai cantar uma música e Ter uma dramatização da iluminação. vai falar de cruz e fica vermelho. Pô, legal. Vai falar de graça, ficou azul. É o que aconteceu tô citando nossa igreja lá sobre a cantata de Páscoa. E aí teve uma hora que falou sobre Jesus ressuscitou. Amarelo, sol, sabe? A gente foi usando as cores conforme as músicas. Tal, mas não ficar um negócio super aleatório lá, sem motivação nenhuma, tipo, e, sabe? Às vezes, tipo, tu acaba passando outra mensagem. Tipo, é um show, não é um culto, sabe? Acho que tem que ser um negócio dosado. Em excesso, acho que zoa. Que já não tá comunicando direito. Então, assim, eu acho que nada tem que ser. Tudo que a gente tem que fazer tem que ser algo. A palavra não é proposital, intencional. Intencional. Tudo que a gente tem que fazer tem que ser intencional. Não tem que ser aleatório. Então, tipo, Não é no susto. o vídeo que eu vou editar, da ceia que foi domingo, tem que ser um negócio, tipo, não é só jogar os takes lá e cortar e postar, tipo, tem que ser um negócio contando como é que foi o culto, Sim. sabe? É isso que eu quero Tem que ter uma sequência pra quem não foi entender. A gente tá querendo fazer um workshop lá pra eu passar qual que é a minha visão da mídia na igreja. Fazer stories, fazer reels, fazer fotos e tal. Ótimo. A gente tá querendo fazer, não sei se vai ser esse mês ou vai ser no próximo. Mas aí vai juntar todas as congregações lá na sede, que é a igreja que a gente congrega, né? E aí, tipo, aí eu vou falar sobre não isso. pode visitante? Pode. Ah, ótimo. Sim, Xande. com certeza, com certeza. Pode, vai ser muito bem-vindo. Aí nisso, tipo, eu vou falar sobre exatamente isso, intencionalidade. Tipo, vai tirar a foto da pessoa, tipo, espera o momento certo, sabe? Tipo, não a pessoa, tipo, aleatória olhando pra galeria, assim, ou, tipo, a pessoa com um celular, assim, ou ela encarando você. Mas, tipo, pega um sorriso genuíno, pega uma lágrima de verdade. Abrindo rapidamente sobre esse assunto, te interrompendo. Hoje em dia tem muitas pessoas que reclamam e é polêmica sobre isso, sobre tipo assim, o videomaker, o pessoal da mídia tá passando e aí você tá lá no seu momento de adoração e a pessoa vai tirar uma foto ou filma. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. A pessoa, tem gente que fala que se sente invadida, tem gente que quer que tire pra postar, pra mostrar ali, tipo assim, poxa, esses são a maioria, né? é uma recordação, enfim. Você acha que é bem dividido? A maioria eu acho que gosta. Incomodo. Só se a minha cara sair muito feia, por favor, não pode. Mas eu não me incomodo ali, independente, eu acredito que esse momento transpasse o que você estava sentindo no culto e faz com que a outra pessoa sinta aquilo também, né? Porque a gente... Você comunica. Você acha que é invasivo? Porque tem gente que fala assim, não filma as pessoas porque isso é invasivo. Você acha que é invasivo isso? Eu já vi igrejas que fizeram termo. Tipo, para você entrar no culto, você tem que assinar um termo de autorização, se pode te filmar durante o louvor, ou a palavra, ou o culto, enfim. Porque teve gente que processou. Não é a maioria, mas existe. Você acha que é invasivo? Não acho que é invasivo, mas eu acho que deve ser educado. Lá na igreja tem o anúncio, logo no quadro de avisos tem lá, esse culto está sendo gravado, você entra nesse culto, autoriza. Só que também não quer dizer nada, juridicamente, infelizmente, não quer dizer nada.
tem um aviso lá, que eu acho que nem todo mundo leu. Uhum. Tá lá no monte de folha de sulfite lá, né? Retiro, não sei o que, dízimos e oferta, aí tá lá, autorização de imagem. Só que também não quer dizer nada, né, juridicamente, né? A gente sabe porque a gente já pesquisou sobre isso. E o certo seria pegar manualmente a autorização de cada um. A gente sabe que vai ter gente que não vai querer assinar. A gente faz assim e deseja o que Deus quiser. Acho que todo mundo faz assim, seja o que Deus quiser. Porque se virar moda, todo mundo começa a processar mesmo, de fato. Eu não acho invasivo. Eu acho que deveria ser bem dialogado isso. De repente com uma assembleia ou antes do culto. Ah, irmãos, a gente vai. Estamos captando imagem de vídeo e foto. Estamos tendo live aí. Quem não quiser aparecer, fica no fundo. Se identifique, né? Fica no fundo. Avisa pra mídia, não me filma. E aí avisa meu filho. Mas também tem uns exageros, por quê? Não é por maldade, mas é por falta de instrução. Por exemplo, hoje eu tenho uma lente que eu daqui na porta da tua casa eu pego o rosto da pessoa todinho, daqui dessa distância. Sem precisar invadir o espaço dela. Sim. Chegar assim. Isso aqui vai pro Face. Sabe? Sem precisar chegar. Porque de fato, você tá constrangendo a pessoa. Eu tô aqui pensando que no domingo eu tem tava vários de memes mídia. Tem vários memes assim. Então, tipo assim, às vezes, tipo, pegar uma lente com um alcance maior pra não ficar chegando aí, você não ficar fazendo isso aqui, entendeu? Pessoa, na cara da pessoa, porque tá chorando, sabe? Aí, às vezes até a pessoa gosta da foto, mas às vezes você tá ali atrapalhando no momento de adoração dela. Então, tipo assim, na minha cabeça funciona assim, ser disfarçado. Eu fico, tipo, a 2, 3 metros da pessoa e deixo a câmera no silencioso. Tem câmera que não tem, tipo, essa aqui acho que não tem a função. Ela fica tec, 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 tec. Eu deixo a minha silenciosa pra nem a pessoa ouvir. Fico de longe, pá, não sei o que. Essas câmeras mais novas tem, da Sony. E aí eu fico de longe e tal, pego ali. Quando eu percebo que a pessoa não gostou, eu já logo apago na hora, porque eu sei que se postar não vai ser legal. Tem gente que não precisa nem falar, tu já percebe que não gosta. Aí eu já não invisto naquela pessoa, já faço nas que mais gostam. Que normalmente é o quê? É o Ministério de Louvor. Você ama. Isso, músicos e vocalistas. E às vezes as pessoas pensam... ama. Às vezes as pessoas pensam que o pessoal da mídia só gosta de filmar fulano, fulano e fulano. É porque essas pessoas não se incomodam em ser filmados ou fotografados. E aí a gente compartilha também. Exatamente, então... Mas tem gente que realmente não gosta. Aí se eu percebo que a pessoa não gosta, tipo assim, eu tô lá com a minha câmera e tal. Aí eu não fico aleatoriamente, aquilo que eu te falei, intencionalidade. Eu fico lá e fico esperando, tá? O momento de levantar a mão, ou de chorar, ou de abrir a boca pra pegar uma foto bonita. E quando a pessoa faz isso aqui, já vi, pô, não gostou. Já sei que essa pessoa não gosta. Eu já não nos próximos. É bom os medianitas, então, ter essa leitura corporal isso, de entender. Ou se você tiver a dúvida, vai na Carol e pergunta, irmão. Eu pergunto. Eu acho, eu sou tagarela, então, tipo assim, irmão, eu posso tirar uma foto sua? Não. Amém. Pode, não pode, tranquilo. Beleza. E aquelas pessoas, no momento de descontração, aquelas pessoas que tu passa e a pessoa vê que tu tá filmando, ela já... Isso acontece muito. Ai, eu fui fazer uns takes. É engraçado, é automático, isso é automático. Eu fui fazer os takes no domingo e o meu tava super concentrado assim e tal. E aí ele distraiu e na hora que eu fui pegar, ele olhou pra mim. Aí ele tentou voltar pra posição que ele tava, mas já era. Aí eu já tava rindo, ele já tava rindo. Mas eu acho que não é nem a pessoa querer forjar que tá adorando. É que ela percebe que estragou o nosso take. Não, e a pessoa fica sem graça. É. Tipo, por exemplo, você tá... eu gosto de fazer a foto quando tá na palavra inicial, né? É a palavra oficial que chama? Sim. Que é a primeira antes de começar o louvor, né? Que sim, é a de abertura. A palavra de abertura. Tem gente que chama de palavra oficial, enfim. Lá a gente chama de devocional. E aí tá todo mundo com a Bíblia na mão. Aí eu gosto de fazer essa foto. Aí tem gente que tá assim, faz... Aí se eu fazer aquele, igual ele fez lá, vai ter uma que vai estar assim. Tipo, aí você tem que ter a noção, sabe? Tipo, de fazer... Mas é porque a pessoa se distrai, é normal. Ou a pessoa vai lá e... Igual um vídeo, tem um meme fica sem graça, do cara da mídia passando assim, né, no corredorzinho da igreja, aí tem um irmão que do nada ele abre a Bíblia e aponta assim pra câmera. Acontece. Cada um reage de um jeito, né? Mas eu acho que não é o problema, sabe? Eu acho que tem que ser bem claro. A igreja, de repente, avisar, ou no telão, antes de começar o culto, tá sendo transmitido. Quem não quiser, se manifeste.
É importante. Eu acho importante avisar. Essa Porque questão... pode ter gente que não goste mesmo. Aí é só você falar, ó, junta a galera dos Midianitas, gente, aquela irmã, aquele irmão, não gosta. Então, se você fazer, não posta. Vai ter um momento que pode aparecer, ele vai e corta, tal. Aí, bom. E respeitar o gosto do pessoal. Sim. Respeitar. Essa questão da maldição, a gente vai pegar um assunto que tá descendo da onda, né? Não tá mais lá no hype do momento. Mas foi essa exposição, né, do profeta, dos vídeos, enfim. E aí muitas pessoas chegaram a condenar o uso da tecnologia nas igrejas justamente por expor esses momentos. E não só dele, mas inúmeros outros movimentos ou atos proféticos que acontecem dentro do ministério ali, do culto, que a gente de fora vê 1 minuto, sabe? Sim. 1 minuto e meio e condena, às vezes, um ato profético, às vezes condena uma igreja, às vezes condena um ministério inteiro por causa daquilo. Eu coloquei essa questão da bênção ou maldição justamente por isso, porque eu acho que parece que as pessoas estão perdendo essa noção do que pode ser filmado e do que não pode ser filmado. Não é porque estamos num culto que tudo pode ser filmado, né? Por exemplo, você falou num curso de doutrina. Eu acho. Quando o pastor vai repreender a igreja, É pra igreja. é pra igreja, né? Então, assim, até onde você acha que pesa, assim, sabe, esse limite? O que o cara que tá na mídia, ele precisa ter na sua mente, um mínimo de consciência ali? Eu acho que tem que ter tem que ter um preparo, né? Não é só tipo, pô, eu tenho a habilidade de fazer foto e vídeo e vou embora. Não, vamos entender, ó. O culto funciona dessa forma, tem toda uma sequência. Oração, palavra oficial, louvor, as oportunidades, depois a pregação e no final a oração pelos enfermos, ou mover profético, não sei. Toda igreja tem sua liturgia, tem sua sequência, né? E eu já fui já visitei muita igreja e cada um tem seu jeito. Então, assim, se a gente tem que estar ligado, tô falando a gente dos midianitas, ligado, tipo, uma coisa que às vezes, um pregador de fora e algo sai do controle do nosso comum e Sim. ficar, pô, isso vai ser legal eu colocar isso na rede social, um negócio que às vezes a gente não concorda. Sim. Acho que a pessoa tem que ter esse senso. É aquilo, a gente não faz conteúdo em dia de culto de doutrina, que é quinta-feira. Porque o culto de doutrina é pra igreja, não é pra vazar. Uhum. Então, às vezes é um assunto que é o problema ali. Vamos falar sobre, sei lá, eu tava numa igreja uma vez, nem lembro que igreja que foi, mas foi no culto de semana. Acho que o pior dia pra se visitar uma igreja é dia de semana, né? Tem que ser no domingo, ou no congresso e tal. Mas dia de semana, normalmente... Ainda bem que não gravaram minha pregação de hoje Não, também, que era doutrina. porque assim, às vezes tu vai lá e tu se assusta, né? Tipo, não é pra você às vezes aquilo, entendeu? Uhum. E aí nisso... eu fui numa igreja uma vez e o pessoal tava reclamando porque... não lembro que igreja que foi, mas também não interessa, né? Mas o pastor tava reclamando lá de púlpito que o pessoal saía fora sem se cumprimentar. Tipo, vocês têm que sair e cumprimentar uns aos outros, confraternizar e tal. Isso é comunidade, isso que é igreja e tal, né? Acabar o culto e todo mundo vazou. Entendeu? Isso é uma formação que era pra lá, pra igreja. Sim. Entendeu? Aí esse negócio corta, vira um corte, vira um meme e acontece. E a pessoa até assiste a live e fala assim, eu vou nessa igreja, eles não se cumprimentam, que estão lá todo dia. Imagine eu que sou de fora. É, muito menos eu. Entendeu? Aí eu fico tipo, cara, tem coisa que a gente tem que filtrar mesmo, de fato. Né? O caso do missionário aí. Ele tem o culto lá, ele falou que prega 1 hora e meia, né, e tal, e o que viraliza é a parte lá profética dele lá. E aí, nisso, tipo, mas aí foi pauta no podcast, não sei se você vai perguntar sobre isso, mas mas é porque antigamente era melhor porque não tinha câmera na igreja. Eu não concordo, porque eu acho que se Jesus estivesse entre nós, como pessoa, ele ia estar pregando no Instagram. Eu penso assim. Não, eu não ia estar martelando, mas ia estar ali pregando pra todo mundo ouvir. Não seria um digital influencer, mas... Não seria um digital influencer, mas estaria lá maneirão pregando, né? Tipo, em vez de ser pra uma grande população, como era naquela época, ele estaria lá pregando e tal, ali falando Não teria vergonha em momento nenhum. falando do reino dos céus, entendeu? Então eu acho que é uma ferramenta que a gente tem que usar a nosso favor, mas assim,
Tem coisa que é um assunto ali que é privado, é pra igreja só. Uhum. Fazer conteúdo pra isso, ou fazer live pra isso, entendeu? Até porque, por exemplo, né, que eu até ontem estava ministrando e nós estávamos falando sobre os últimos dias. Eu ministrei sobre os últimos dias e crentes saudáveis e os últimos tempos, né, os últimos dias. E justamente sobre essa chacota que é feita com a própria igreja por causa de... Ele falou assim, eu preguei, por exemplo, né? Ele falou, eu preguei 1h30, mas o que viralizou foi o ato profético. Quem fez o corte? Né? Ele mesmo que, né? Porque assim, ele mesmo colocou aquele corte, ele não colocou ali a palavra inteira. Então ele poderia ter feito um corte, alguém, terceiro, depois. Contradição, né? Né? Então, assim, acaba as pessoas querendo viralizar com coisas que deveriam ser internas, porque não tem como a gente condenar, por mais, às vezes a pessoa, você tá assistindo, você não é a favor de atos proféticos, amém. Mas você vai condenar um culto inteiro, ou uma pregação, ou uma igreja inteira por causa de um ato profético que você só gravou ali aquele momento. Uhum. Eu Às acho vezes a que... pessoa se excedeu, às vezes a pessoa se emocionou. E a gente não tá lá pra entender o contexto, E às vezes né? e às vezes no final, que não foi gravado, sei lá, 15 pessoas aceitaram Jesus, sabe? E aquilo ali deu algum Porque Deus fruto. pode falar. Exatamente. Às vezes a pessoa dá uma desliza ali e tal, mas Deus fala, através de qualquer pessoa que ele quiser. Que todo ser humano é falho, né? Entendeu? Tem que partir desse princípio. Aí nisso, só que às vezes o cara tá deslumbrado com um monte de seguidor, com a fama, com dinheiro, não sei o que. Não, eu vou postar isso aqui porque isso aqui vai hypar, porque isso aqui vai viralizar. Aí já tá fazendo a coisa certa, que é pregar, mas com a intenção errada. Sim. Não é porque eu tô super viciado, super a favor, super hypado de querer pregar Jesus. Não, eu tô postando isso aqui porque eu quero ser conhecido. Aí já tá fazendo a coisa certa, com a motivação errada. É a intenção. Entendeu? Eu vi um post ontem falando justamente sobre isso. Pessoas que gravam, por exemplo, seus momentos de devocionais. Eu tinha muita vergonha. Não porque eu tinha vergonha do meu momento de devocional, mas porque justamente tem pessoas que falam assim, ai, pra que gravar? Aí hoje eu gravei uma parte, tipo, pequena do meu devocional ali. E coloquei até acelerado. E aí eu vi um post falando justamente sobre isso, sobre a importância, às vezes, de você postar isso para estimular outras pessoas a fazerem também. Então, no post falava assim, vai muito mais da intenção do seu coração quando você gravou e postou, do que de quem tá assistindo. Porque não Deus não vai olhar com os olhos da pessoa que tá assistindo, ele vai olhar com o olhar que você gravou, com a intenção do seu coração. Então, eu acho que a pessoa vai fazer um corte com qual intenção, né? Uhum. Ou a pessoa vai gravar aquilo com qual intenção. Isso é importante. Sim, por isso que eu falo de intencionalidade. Tem essa... É aquilo que você falou do veneno, né? Tem a medida, né? É a medida certa. Esses dias eu postei um vídeo de sei lá, 1 minuto, sobre... Você comentou, eu acho. Tipo, falando de tempo. Sim. Eu tava tomando banho, e do nada, pum, caramba, eu vou gravar um vídeo no grupo dos adolescentes, que é a galera de 11 a 17 lá na igreja, né? Já estão me chamando de tio lá. Ai, que lindo. Aí, pô, vou falar de tempo. Vou falar de tempo. Salomão, Eclesiastes, tal, não sei o quê. E aí eu organizei as ideias lá no Word, digitei, blá, 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 vou gravar. Tipo, eu nem ia gravar em nada, mas foi tipo, meu, Espírito Santo, grava. Caramba, tô um monte de coisa pra fazer aqui, fui lá e parei pra gravar. Gravei em 5 minutos, editei em mais 5 e joguei lá no grupo e depois do nada colocaram no Instagram. Aí, tipo assim, aí o negócio que eu sou um comunicador, né? Além de eu ser da mídia, eu sou um cara que comunica. Então, tipo, o meu trabalho eu comunico alguma coisa. Então, tipo, o que eu penso, assim, meu trabalho tem que glorificar Deus de alguma forma. Uhum. Né? Não porque, seu trabalho é maravilhoso aqui, mas eu quero que as pessoas consigam ver Jesus no meu trabalho de alguma forma. Uhum. Né? Pregar com a minha vida, pregar com o meu trabalho. E aí, nisso... Eu perdi até a linha de raciocínio. DH. Mas, deixa eu voltar. Eu fiz o vídeo, joguei lá nos adolescentes e tal. E aí... Ah, tá. Sou comunicador. E aí, nisso, tipo, o lance de você comunicar algo não é você falar e a pessoa entender o que ela quiser. Comunicar de verdade é você fazer com que a pessoa entenda aquilo que você entendeu. O que você queria passar. É que você passar. Então, tipo, não é só você falar um versículo e o que você entendeu, e aí a pessoa interpreta do jeito dela. Uhum. Comunicar de verdade é a pessoa entender o que você entendeu. Isso é Uhum. comunicar de verdade. Então, tipo assim, eu tentei falar com uma linguagem da galera, fácil, tipo, sem palavra difícil, né? Com uma linguagem tipo NTLH. E pra galera entender. Então, tipo, tá uma linguagem muito fácil. NTLH é da galerinha jovem, porque É da galerinha. Não é minha favorita, mas é da galerinha.
A minha é NTLH. Eu leio NVI, mas NTLH eu consulto NTLH. muito pra poder fazer o parafraseado, É. né? Porque você acaba comparando um com o outro. Sim. NVI com NTLH, eu fico, pô, legal. Tipo, dá pra eu traduzir dessa Uhum. forma que eu vou passar a ideia melhor. Sim. E aí nisso é aquilo. Eu acredito que quando você vai pregar, você quer que a pessoa entenda da mesma forma que você entendeu. Sim. Não é só tipo assim, se você entendeu, entendeu, o problema é seu. Não é isso. Então você não tá comunicando Quem direito. entendeu, tá ligado. Entendeu? Então, comunicar você, tipo, chamar atenção. Amém? Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Isso já é escola bíblica dominical, né? Sim. Mas, tipo, a pessoa entender e não sair com dúvida. E aí eu acho que isso é o comunicar de verdade. Então eu acho que é aquilo de você. Ele nesse caso do vídeo lá, desse que viralizou aí, o que ele tá comunicando? Ele tá. Não digo blasfemando, mas ele tá, tipo. Tá servindo de chacota. É. Principalmente pra aqueles que não conhecem Jesus, que é a maioria. É. Então, tipo, o pessoal vai olhar assim e não vai entender. Entendeu? Porque não é uma parada que. Não faz parte da cultura ali deles, né? Tipo, pá. Tem gente que é cristão, não vai concordar. Tem gente que é cristão, vai concordar. Tem uns que vai passar pano. Tem uns que vai falar isso é um absurdo, é coisa de diabo. Mas tem que ver o contexto todo. Sim. E aí tem coisa que, tipo, é loucura pro mundo. Vai olhar assim, bicho, tipo, cara, o que é isso? Entendeu? É difícil. Então, eu acho que esse tipo de coisa não deveria ir pro ar. Acho que a gente tem que ter essa dose de senso, né? A gente tem que estar preocupado em empregado que ficar postando coisa. Saber o que aquilo vai passar para as pessoas. Tipo, porque você pensa, não é só os cristãos que vão ver. Na rede social, nas redes sociais todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso. Então, tipo, vamos pregar o evangelho como que ele é. E em vez de, às vezes, postar uma parada que vai escandalizar, vai escarnecer. Entendeu? Acho que é isso. Mas a galera tá preocupada com o quê? Com views, com likes, com compartilhamentos, com seguidores. Aí, agenda cheia. Só perde a mão, né? Perde a mão. E para essa questão da tecnologia, que você estava falando da iluminação, do som, hoje em dia é muito falado da cultura do excesso de estímulo no culto. Porque a tecnologia acabou causando excesso de estímulo de dopamina nas pessoas do culto, né? É uma coisa muito falada. E eu, particularmente, eu não concordo muito com essa teoria. Mas tem estudos científicos, então eu nunca cheguei a ler nenhum estudo científico, assim, é isso, né? Mas muitas pessoas falam, a luz azul, a laranja, o ambiente mais escuro, a parede preta, a música melancólica, os acordes não sei o quê, tudo pra... pra... o Kennedy não tá aqui. Eu tenho uma olhada, porque... querem. Aí houve essa onda e agora dos Gideões falando do worship, que é melancólico, que são, até usaram um termo de movimentos almáticos, que as pessoas ficam chorando, caem no chão, nananana. Enfim. Você acha que a tecnologia, você acha que ela estimula realmente isso? Ou vai muito da pessoa? Porque eu penso que vai muito da pessoa. Eu posso ser velha, tá com meu pensamento velho, podem me chamar de velha, mas eu acho que vai muito da pessoa. Eu posso ir numa igreja da parede preta e não sentir nada, como eu posso ir e sentir a presença de Deus e pronto. Eu acredito que interfira, mas não a ponto de dopar o meu culto. Tipo assim, se não tiver aquilo, porque é o que eles pregam, se não tiver essa luz, se não tiver isso, a pessoa não consegue adorar ou não consegue se envolver. Você acha que existe isso mesmo? Acho. Caraca, tu tá contra mim. Assim, eu acho que tem muito lugar que manipula as pessoas. Sim, não é essa questão de manipulação. Mas a manipulação é a iluminação baixa. Tem gente, a maioria faz proposital? Eu acho que muita gente faz proposital. É mesmo, cara? Nossa, eu sou muito inocente, então. Fundo com um padzinho, né, Kennedy? Pra manipular, porque emociona. E aí o culto passa de racional pra emocional. Caramba, gente, eu não... ser racional. Culto ser racional. Não tô falando que é errado fazer um fundo musical bonito, não. Aí eu estou falando que a pessoa fazer isso propositalmente pra atingir o coração. Você acha que grande parte das igrejas que fazem isso fazem... Não grande parte, mas essas igrejas, super igrejas aí. Elas usam das táticas de... Como que é o nome? Iluminação, som... Tem um nome, né? Tipo assim, pra manipular a mente da pessoa, fazendo essa manipulação. Tem muita igreja que usa PNL. Caraca, gente,
É isso, eu não... Eu acho muito zoado essa forçação de barra, porque a gente tem que... O nosso culto é racional. Você Se entrando, emocionando, tipo, você entrando numa igreja assim, você acha que você é levado com a massa ou você consegue identificar quando estão tentando te eu consigo manipular? identificar. É. Eu, tipo, fico assim, sabe? Se eu já fui manipulada, eu fui manipulada mesmo, porque eu nunca percebi em nenhuma das igrejas que eu fui essa manipulação. Acho que tem. Não são É. todas, mas tem muita igreja que usa isso de artifício pra manipular. Mas assim, é que a gente é de geração diferente, né? A gente já Nossa, ele tá. geração, né? É. Eu tô falando, eu e tu, Ele, todo mundo aqui. Nós é outra tava geração. dizendo que eu tava em outra geração. Nós somos outra geração. Essa galera de agora se emociona com qualquer coisa. Nada contra vocês, meus jovens adolescentes. Mas a galera se leva por qualquer coisa. E Se leva, essa questão. Por exemplo, os Tem telões gente de que aceita Deus todo LED. domingo. Tem gente que aceita Deus todo domingo. Sabe? Então, tipo, um padzinho ali emociona, umas palavras bonitinhas ali, sabe? Jesus, ele tem tanta saudade de você. Ele precisa Aí tanto junta de com aquela palavra você. Aí o doce. som do Foi lindo. padzinho, a guitarra com reverbzão, não sei o quê. Nada E a contra. bateria, tum, 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 bah. Aí, verdade, eu sou tão especial. Aí vai lá e aceita Jesus de novo. Às vezes quer até se batizar de novo. Manipulação. Manipulação. Jesus não é assim. Jesus não faria. Eu acho que Jesus não faria isso, não. Caraca, eu acho que eu fui manipulada, então eu tô por fora, porque, tipo, pra mim... Eu não tô falando que esses artifícios são ruins, tô falando, é a motivação. Não, se alguém me manipulou, Senhor, eu estava enganada. É a motivação. Meu coração estava ali de A gente coração. tem que ver se a gente tá emocionado ou se a gente tá fazendo culto racional. Acho que tem muita gente emocionada dentro da igreja. É igual, tem todo o artifício pra um pregador, se for um pregador mesmo, né? Derrubar uma pessoa. Tem técnica de hipnose. Ah, sim. Tem Não, gente de que tentar derrubar já Tem aconteceu. não, já aconteceu na minha frente, assim, da mulher cair e cascar o bico no chão. Tipo, ele fez a hipnose, né? Empurrou a testa lá, ela, sei lá, se deu tontura ou se ela mesmo caiu e, tipo, caiu. Tipo, sabe? Aí o cara, aí, ó, tá vendo? Meu Deus, aí, isso aqui. Tipo, A modernidade. tava na cara que aquilo ali era falso. E, Mas e, uma galera acredita. e assim, esse tipo de coisa, de hipnose, de manipulação, neurolinguística, enfim, e não é uma coisa de agora. Ah, não. Eu acho que isso já acontecia na época da Bíblia. As pessoas já eram manipuladas. Até é falado sobre falsos profetas que tinham falsos ensinamentos que conseguiam entrar na mente das pessoas, né? Das mentes fracas e ali manipular e sensacionalizar as coisas. Necromantes que falavam com os mortos. Pois é, Você então. emocionava. É verdade, meu pai que morreu aqui. Na Bíblia, isso. Isso, eu acho que isso já é até antes de Cristo. Só piorou, né, com a tecnologia. Exatamente. Então, aí que eu tô falando assim, até onde a tecnologia, ela prejudica, então, o nosso culto e até onde a gente está atento pra perceber que tá sendo manipulado ou que... Porque eu parto do princípio, eu acreditava nisso, né? Vou até repensar, assim, que as pessoas faziam na inocência, tipo assim, pô, por exemplo, eu coloquei, por que você colocou essa luz azul, Aline? Porque eu acho bonita, das cores que tem, entendeu? Não é porque eu quero causar... Vai ser um laranja, né? Mas tem laranja, mas não é um laranja bonito, né? Aí eu falei, vou pôr azul. Mas é porque eu não quero causar nada. E eu parto do princípio que parece que a pessoa tá colocando aquilo ali realmente porque não quer causar um excesso de dopamina na pessoa, enfim, né? Eu estimular com a luz ou com a música. Eu tô com a música porque eu acho a música bonita. Eu nunca pensei que isso, né? Então, assim, até um alerta pra gente É tipo, entender. por exemplo, vai ter um apelo, e aí É que tem igreja que a banda fica lá o tempo todo lá em cima, né? Tem igreja que o pessoal da banda desce e tá ouvindo a palavra, que eu acho correto. E aí tá tendo um apelo, a oração, e aí a banda vem crescendo junto. Meu, pra mim isso é manipulação. Ah, entendi. Tá lá não sei o que, lá, tipo... Jesus não fica insistindo, ele faz Na verdade, o apelo nem é bíblico, né? então, exato. Aí nisso, tipo... Detalhe, isso aqui é pra uma conversa teológica, mas o apelo não é outro bíblico. papo, mas tipo, aí o cara vai crescer, subir na voz e a banda vem pum, 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 blá, 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 pra criar aquela emoção, aquele sentimento, não sei o que, tipo... Eu acho que Jesus não precisa disso. Acho que a palavra dele é suficiente. Do que a gente usar esses artifícios pra convencer uma pessoa. Deus, Jesus é suficiente, a palavra dele é suficiente. Aí tem muita gente que faz isso propositalmente.
Então, um dos malefícios seria essa manipulação. Mas tem gente que faça e nem tá ligado o que tá fazendo. Eu partiria desse princípio, que às vezes a pessoa tá fazendo sem a noção. Eu nunca cheguei a conhecer alguém que fala assim, olha, Tem igreja que não deixa a gente fazer música com acordes menores, por exemplo. Não sei, não lembro qual igreja que é. porque Porque é um acorde menor, ele mais te melancólico. emociona com facilidade. Músicas com acordes menores. Tem igreja que não deixa. Tipo assim, não tira a razão. Não tô falando que tem muita música linda, tipo, música de reflexão, ou uma música de... eu gosto muito de música romântica falando de Deus. Uhum, Sabe? Tipo, meu amor, meu tudo, te adorar é o meu prazer, sabe? uhum, Tipo, é uma música romântica que você tá falando pra Deus. E é uhum, música com acordes que, tipo, dá vontade de chorar. Tipo, que agora virou meme, né? né? Estão usando, né? A música é super melancólica e tal. Não tô falando que é errado isso. É uma música que te toca, às vezes, num momento de devocional, ou faz parte da sua história, do teu testemunho e tal. Mas você fazer isso como um artifício pra convencer alguém, tipo, não é isso. É a palavra, é a mensagem que foi pregada, entendeu? Tipo, é aquele mesmo lance que eu falei. É fazer a parada certa com motivação errada. É comunicar da forma errada. Tem gente que faz isso que é treinado em. Tem igrejas, essas mega igrejas grandes aí, que os pastores são treinados em PNL, tem pastor que é treinado em hipnose. Cara, E aí fala que é o Espírito Santo, sabe? Aí eu acho sacanagem. é perigoso. Então, aí a tecnologia é a maldição nesse caso. Que às vezes as pessoas até falam que é combinado, né? E às vezes não é nem combinado, às vezes o cara realmente tá sofrendo uma hipnose ali e a gente não tá. Tem os casos de a gente receber uma grana Manipulação, nessas sim. igrejas grandes aí e tal, mas acho que hoje tá menos, porque hoje qualquer coisinha cai na internet. É. Um benefício da tecnologia é essa. Cai na internet hoje. Tudo isso já acontecia, que nós não tínhamos acesso a o que acontece além do nosso bairro, da nossa cidade. Sim, hoje a gente É. consegue ver qualquer igreja. O que tá acontecendo lá na Coreia, a gente tá assistindo aqui e pronto. Sim, sim. E aí acho que a galera foi perdendo a mão, aí o lance do neopentecostal e tal. E aí esse negócio de tá postando direto, mas às vezes, tipo, eu acompanho várias páginas de igreja para ter referência para fazer nos nossos, né? Aquele copiando, mas faz igual, né? Uhum. Mas tem muita parada que, tipo, que é muito material e pouco mensagem de Cristo. Fico tipo, acampamento, tá, sei o que, aí retiro. Ah, não sei o que, teve. Os jovens foram na pizzaria, sei o que, aí um monte de atividade, ok. Mas não tem nada, tipo, um recorte de uma devocional, uma pílula de 1 minuto de uma palavra que foi legal. Aí, tipo, sabe? Aí esse negócio vai, e às vezes a proposta é Da só. página parece que é divulgar a Parece que igreja e não divulgar o quer reino. divulgar mais a igreja como fosse um clube do que Caramba. divulgar a palavra de Jesus. A De repente, importância de ter um feed de é, igreja bem estruturada. É legal, tem que ter vídeo, tem que ter foto, porque engaja a galera compartilha, outras pessoas vão ver, vão ficar com vontade de que, pô, quanto ele posta, vou lá visitar e tal, pô, mas tem que ter também a mensagem, né? Uhum. Ter a mensagem lá, aí hoje eu bato muito nessa tecla lá na igreja, aí eu sempre tô gravando os cultos de ensino, aí o culto de ensino tem 1 hora de pregação, a gente tira ali 1 minuto, 30 segundos, que é uma parada que pode abranger todo mundo, que não é pra igreja, né? Que é doutrina, e a gente posta os cortes nas quintas-feiras. Que é uma forma de falar. E, tipo, teve um vídeo que falou sobre que Deus tem o domínio de todas as coisas. E ele vai fazer o que bem entender. Que nem sempre ele vai fazer o que a gente quer. Mas ele vai fazer o que ele quer porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, tipo, é uma palavra que abrange qualquer não é uma palavra de doutrina. Tipo, irmão usando calça não me muda. Não é o caso, mas eu tô dando um exemplo besta aqui. Mas, tipo, a gente tenta postar recorte de culto e tal. Pra De atingir qualquer palavras, de... Pode ser que venha viralizar? Pode ser, mas não é essa a intenção. Mas atingir uma pessoa que que precisa. procurou a página e encontrou ali uma resposta de Deus, Uma uma resposta de palavra. Deus ali, tipo, uma alma, meu, é festa no céu. Sim. Né? Tipo, não é 1 milhão de views que não convence e não faz ninguém pedir perdão pelos seus pecados. Então, tipo, é o caso desse menino aí. Os vídeos lá que tinha milhões de Mostra visualizações. só. Mostra o Aue, Uhum. milhões de visualizações, mas quem ali falou assim, obrigado, Senhor, eu te recebo hoje na minha vida. Não, a maioria era kkkk e o pessoal fazendo meme no YouTube, fazendo react. E aí, fez da maneira correta? Não fez. E ainda
zombou do mover do espírito. Tanto que... e ainda quer falar e quer ter razão ainda, né? Quer ter razão. Infelizmente. É triste, né? E a gente tá partindo pro final, mas tem uma última. Passa rápido, né? Uma última pergunta. Não, a gente, graças a Deus, a gente tá fugindo de polêmica. O pessoal fala assim, tá, esse vídeo tá no hype, vai fazer... Os meninos falam, faz um react. Eu falo, meu Deus. Cruzes. Medo do que pode sair, como pode ser interpretado. Como você falou, a gente é um comunicador. A gente tem que passar uma mensagem ali, né? E até vi um pastor, um conhecido nosso, que ele fala assim, eu espero... eu não dou a minha opinião logo... que eu espero pessoas mais velhas, com mais inteligência, mais sabedoria, mais tempo de igreja que eu falar, pra depois eu me pronunciar, pra saber se o que eu tô pensando tá certo. Porque eu tenho um respaldo de alguém que... Sabedoria. Que tem mais sabedoria que eu, pra não surfar nessa onda sozinho. Eu também não costumo formar minha opinião assim, não. Eu vou ver as opiniões dos outros pra fazer... Eu formo a minha, mas eu no externo. Eu fico ali, vou ver se alguma bate com o que eu pensei. Então, assim, eu tô fugindo de polêmicas, porque eu já sou uma pessoa polêmica. Se eu me envolver em polêmicas... Vai ser linchada. Não, tô na paz, meus irmãos. Paz de Jeová. Nem compensa. A gente falando de mídias, né, e a gente partindo aqui pra reta final, pra nós irmos pros nossos melhores de 12, quais os maiores desafios que você acha que os grupos de mídias das igrejas, e como uma igreja de bairro também, que é a sua, que nem a minha, né, e que é a maioria das igrejas do Brasil, né, a maioria das igrejas não tem 2.000 membros, 5.000 membros, né, são... Entre 100 e 200 no máximo. Entendeu? Então você tem um grupo muito reduzido de pessoas ali, às vezes pessoas despreparadas para assumir departamentos básicos ali, né, de crianças, mulheres, quem dirá a mídia. Sim. Quais os maiores desafios que você acha que os grupos de mídia têm nas igrejas atualmente e uma pessoa que soluciona problemas assim, dicas são assim acessíveis para as nossas... Acessíveis não apenas financeiramente, né, mas de intelecto também que a gente pode fazer para resolver. Não precisa ser todas, né, mas as principais. O desafio, além do equipamento, né, eu acho que é treinamento. Capacitação. Eu acho que deveria ter, assim, tipo, tem o Vidianita e tem o líder. E o líder procurar isso. Quero que você fazer. Porque assim, eu penso assim, que as coisas de Deus a gente tem que fazer com excelência. Sim. Fazer com excelência. Então, tá em Colossenses e tá em Efésios 6:7. E tá bem pregador. Façam todas as coisas. Olha, ele conhece a Bíblia. Façam todas as coisas como se fosse para Deus. Em Efésios 6:7. Então, tipo assim, não tô fazendo pra qualquer pessoa, tô fazendo pra Deus. Sim. Então, a gente tem que fazer, o mínimo é fazer o nosso melhor. Ter atenção. E tem que estar, além de estar sempre atento, tem que saber lidar com os imprevistos. E se a pessoa quiser repetir? E acabou o slide? Meu, já se antecipa. Pô, se tiver um momento de administração. E se tá a Débora Garcia na tua igreja que ela faz medley de 15 músicas. Amiga! Ela vai vir aqui. Ela vai vir aqui. Então... Segunda-feira ela vem gravar. Que ela cantou na nossa igreja lá, foi um medley de umas 6 músicas. Aí eu fiquei, galera, eu conheço a Débora já há mó tempão. Se prepara que ela vai fazer um super medley. Então você pode esperar qualquer coisa. Aí ela passou as músicas antes, né, logicamente. E tal. Mas não é difícil você prestar atenção. É você entrar no culto mesmo. Tipo, você tá ali servindo, mas não fica só, tipo, minha mente é só o computador. Não, você tá no culto. Você tá servindo. Sim. Então, tipo, tu tá ali na vibe, tá cantando junto, passando, não sei o que. E aí, é que eu já tenho essa experiência porque eu sou músico também. Então, tipo, eu já vejo um acorde lá, já sei que música que vai ser a próxima. Já troco. Mas não é todo mundo tem esse tato. Né? E o que faz a pessoa ter esse tato? É buscar e tentar entender o lance do negócio, conhecer as músicas. Se você conhecer as músicas, tu vai ver, tipo, o guitarrista deu um acorde lá e você já percebeu que eu fico olhando tudo. O tecladista olhou pro guitarrista e tudo, tipo, eles estão olhando que eles vão repetir. Batata, meu. Já começa a repetir, já volta. É prestar atenção. Sim. Não é difícil. Leva um tempo pra pegar o jeito. Né? Como tudo na vida. Mas pô, é você se antecipar.
Então, tipo, deu um acorde ali, pô, já sei que... o Kennedy meteu uma tradução ali, já sei que música que é, já troca. Uhum. Entendeu? Porque você tá ali, você tá no Ministério de Louvor. Sim. Você tá no Ministério de Louvor ali. Só que você não tá cantando. Você tá passando o que o pessoal vai cantar. Que é muito importante. Importante. Independente, tu pode saber a música de cor. Se você errar o slide, a pessoa erra também. É. Porque a tua mente tá focada ali. Porque a gente tá confiando. Pode ser a música da Débora. Pode ser a música Batiza-me lá, que tá no hype. Pode ser. Se ela tiver focada naquela tela e atrasar, ela vai errar. É. A não ser que ela cante com o olho fechado o tempo todo, que é bem capaz que ela faça isso, né? Sim. E aí, beleza. Tu vai seguir um ritmo. Mas se ela quiser voltar, se ela quiser ministrar, se ela quiser fazer o refrão de novo, só que com o teclado baixinho, sem bateria, sem guitarra, é o Espírito Santo que tá movendo. Direcionando. Que tá direcionando. Você tem que estar preparado para esses imprevistos. E o que mais acontece no louvor é imprevisto. Imprevisto. É imprevisto. Então tem que estar preparado para isso. Não confie. Eu acho que é mais difícil o lance. É muito É. mais difícil. É muito mais difícil o lance da projeção do que fazer um stories. Porque o stories tá gravando no momento. A live tá rolando. Você tá fazendo Dá pra foto. pagar, né? Story dá pra Agora, pagar. a projeção, mano, tu pode, tipo, fazer o pessoal errar e o pessoal já perde aquele espírito, tipo, de, pô, tava mó legal, tava mó bonito, aí erramos, sabe? Que negócio chato. E aí o responsável da projeção é chato pra caramba. Sim. Sim. Tem que ter o mapa ali, né? Então, aí hoje eles fazem isso. Eu não gosto. Mas eles têm lá os porta-partitura, né? Uhum. Um cristalzinho lá, com as folhas. Porque se caso acontecer de falha lá, tem na folha. A gente não confia. Eles não confiam, a gente não confia. Mas aí agora eles estão, agora de uns meses pra cá, 6, 7 meses pra cá, eles estão subindo sem folha. Porque melhorou bastante. Então, tipo, Sim. eu precisei falar pra melhorar. Aí melhorou Aqui a gente usa celular. O mapa não Mapa vai da pro pessoal música. da igreja, né? Tipo, às vezes tá em vermelho ali, onde que é pra subir. Isso. Abre, fecha. Dá uma olhada. Quando é tudo uníssimo, eles nem precisam olhar, né? Mas quando vai, a cantata e tem tudo um esquema, aí tem que ter a folha, não tem jeito. Tem como. Mas de qualquer forma, independente se tem folha ou não, a projeção tem que estar impecável. Sim, tem que estar alinhada. Porque eu penso, os irmãos estão cantando que estão no banco. E a projeção é muito mais pra igreja também do que pra gente, né? Porque a podia gente tá pode desligada. estar ali com uma A folha. televisão podia estar desligada pra vocês, né? Exatamente. Eu sei porque eu participo do Ministério de Louvor também, né? Então, tipo assim, quando eu sei de cor, às vezes eu nem prefiro olhar pra tela. Eu fico olhando pros irmãos, ou fecho o olho e tal. Eu sou muito expressivo cantando, né? E aí, tipo, às vezes eu vou solar, eu tento solar com o olho fechado às vezes, porque a gente fica assim, fica no receio de errar, né? Mas a projeção é mais pra igreja. Então, assim, pra aquele louvor ficar cheio, todo mundo cantando junto, a letra tem que andar. Tem que estar alinhada. E se às vezes erra, aí tipo, o pessoal, e aí, eu vou entrar como? Aí erra, aí fica aquele negócio chato, pô, erramos, sabe? Aí parece que acabou o culto ali. Lógico que não acabou. Mas dá uma murchada, né? Então aí, pô, melhorou pra caramba. Eu troquei o programa, era outro programa, agora colocamos o Rolyrics, que é muito mais fácil de usar. Rolyrics é top. A gente usava antes o próprio presenter. Completo, né? Era um próprio presenter lá pago, que era horrível. Tinha um delay, o Rolyrics funciona no celular, funciona no tablet, faz o esquema do HTML lá. Pô, fácil de usar, os temas bonitinhos, as letras grandes e tal. Melhorou pra caramba. Pegamos com tudo melhor, não tá tendo tanto delay. Entendeu? É igual quem tá na mesa de som. É como se fosse um ministro de louvor também. Entendeu? De ter o tato ali, de, tipo, eu sei que agora vai ter o solo da guitarra. Pô, sobe a guitarra. Pô, agora eu sei que vai ter um solo só de bateria. Sobe a bateria. Aquela irmã vai solar. Sobe só ela. Depois, quando começar a ficar uníssono, volta a voz dela pra não sobressair todo mundo. E ter esse tato. Tu tá orquestrando todo um louvor. Então você tá... Não é só sobe os microfones e larga lá. Larga lá, entendeu? Você tá louvando junto ali, meu. Pelo menos eu acho assim. Eu acho que as coisas têm que ser feitas dessa forma, assim, da melhor forma possível. Aí tem aquela frase que é mó clichê, que os mais velhos falam, né? Se o Mamonas Assassinas ensaiavam sei lá quantas mil vezes pra louvar o diabo, por que a gente não faz isso pra louvar Deus? E é verdade. Né? Tipo, essas super bandas gigantescas aí, que faz show pelo mundo todo, os caras saem pra caramba. 12 horas direto, vários dias. E às vezes a gente não quer, não tem nada a ver com o assunto, né? Às vezes a gente não quer se dedicar pra fazer um negócio minimamente bom, né? Sim. A gente tem que fazer o nosso melhor, não é só bom, tem que fazer o nosso melhor.
Dentro das nossas limitações, claro, né? A gente não é profissional, ninguém é E se profissional. aperfeiçoar, que era o que a gente estava falando, justamente é sobre se aperfeiçoar. Quanto mais ensaia, É. mais perfeito E com fica. a tecnologia hoje, meu, facilitou tanta coisa. Sim. Tem curso de canto, tem curso de Esse mixagem, povo não sabe o que é imprimir uma transparência. aquele cheirinho de álcool. É, você não sabe o que é imprimir uma transparência e colocar no retroprojetor e ficar lá com a canetinha mostrando. Entregou a idade, hein? Entregou a idade. Vocês não sabem o que é isso. Já fiz muito isso, hein? Ou tá escrito errado, passava o álcool e escrevia de novo. O Lucas, o primeiro ministério da igreja dele foi esse. Ele era o cara do retroprojetor. Passador de letra. Poste Era desse manual, né? Depois começaram a fazer impresso, né? É, e a impressa tinha o lado certo pra imprimir, porque senão manchava. Vocês não sabem o que é transparência. Vocês trabalham com Rolex, com tablet. Que é mó facinho, olha, que só passar. Mesa digital, a gente tinha que soprar o cabo do microfone pra pegar. Se não tem letra, tu pesquisa lá na hora, no Rolex certinho, né? Tudo gratuito. É gratuito, né? É, filha, a gente veio no tempo das pedras, a gente batia a pedra na outra pra fazer fogo. Hoje tá uma maravilha, pô. Aí eu falo que a dificuldade maior é isso. Eu tento passar o que eu sei, mas eu não tenho... Eu acho, né? Eu tô me auto-julgando. Eu não acho que eu tenho perfil pra líder, porque eu sempre trabalhei sozinho. Olha, esse papo tá muito bom, mas a gente vai pro nosso melhor de 12. Cadê a vinheta, Carlos? Cadê a vinheta do melhor de 12 que você não me fez ainda? Eita. Bora pro melhor de 12. Pensei que ia ser um intervalo. Não tem. Bora pro intervalo, pensei que você ia falar. Não tem vinheta ainda. Não tem. É pergunta e resposta direta, hein? Eu vou errar, então. A resposta certa que vai dar é você. É o Enem aqui, agora é o Enem. Uma paixão. Música. Uma canção. Nossa, agora me pegou. Tem tanta música que eu gosto. Mas é do momento ou é da vida? A da vida. Meu, eu gosto de Continuar, do Oficina G3. Ah, ele é oficiner. Uma palavra ou uma frase que defina o momento que você está vivendo agora. Minha graça te basta. Um dia especial. Meu casamento. Um versículo. Se a tua mão esquerda te faz pecar, arranque-a e joga longe de você, pois é melhor que você vá para o céu sem essa mão do que entrar no inferno o seu corpo todo. Mateus 5:35. Olha, ele fala, já faz. Eu acho que é isso. Deus, ele tá demais. Uma pessoa. Uma pessoa. Milena. Se você não falar. Ah, eu ia apanhar. Eu ia apanhar demais. A propósito, Milena, queremos você aqui. Viu? Um lugar. Campos do Jordão. Você gosta, né? Eu vi que você A postou. gente já foi umas 10 vezes. Se deixar, vai Mas mais toda 10. vez que eu vou pra Campos de Jordão, eu volto uns 3 quilos mais gordo. Eu, sempre. Sempre. O que vai fazer em Campos? Comer. Comer e usar roupa de frio. Passa frio, comer, passa frio. Um livro. Meu, eu tô lendo agora Esse Deus é Meu Diabo, que é do Iago Martins, conta a história de Jó, né? E tô lendo... Ah, não posso falar? Pode falar dois? Eu tô lendo Pode. Deus que Destrói Sonhos. Cara, eu terminei, eu vou falar. Mano, eu tô no metade do livro já. E é, tipo, muito rápido de ler, né? É, ele é. Eu terminei ele ontem. Terça-feira. ontem. Terminar ele na sexta, se Deus quiser. Eu É bem terminei rapidinho, ele ontem. Eu vou falar pra você. É soco atrás de soco. Então. E agora tem um novo livro Tem dele, um né? novo, Eu não tô. Que é Eu tô mastigando ainda. Espiritualidade humilhada? Uma coisa assim, né? Não sei o que é humilhada. Não, é. Psicanálise questão inútil. Ah, não, esse outro é do Jonas Madureira. Não sei o que é humilhada. Como se tornar. Eles falam que esse livro tá bom pra caramba também. Porrada atrás de soco, chute, né? Muito bom, gente. Acho que eu vou colocar esse. Porque esse tá me moldando. Do que destrói sonhos. Rodrigo. Ele. Tem algumas coisas assim que não vai muito na linha que eu pensava, mas são coisas questionáveis. Então é um livro que te faz refletir se você serve a Deus de verdade, ou não, né? Até onde você serve, até onde você quer tornar ele seu servo, né? Então
É impactante. Um sonho. Meu sonho. Nossa, vai parecer mó besta. Meu sonho O seu. é ser pai de menina. Eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão. Uma menina. Uma menina. Pai de menina. Olha, Deus ouve, porque eu falei pra Deus que eu queria um menino. Ah, é? E o Theo. O Lucas sonhava com menina. Ah, é? Falei, não, filho, vai ser Sonho é menino ser pai de porque... menina. Meu sonho é ser pai de menina. Ele falava, eu sonhei, quando eu estava grávida, eu sonhei com uma menina loirinha, não sei o que, não sei o que. Eu falei, filho, é Loirinha. menino, porque eu pedi menino pra Deus. Cala a boca, cala a boca. Vê? Vamos ver quem tá mais próximo do céu. Como falam os pregadores pentecostais, se eu tenho crédito no céu contigo. Nossa, é muito bom esse tipo de competição. Mas você falou que quer saber se tá certo, pergunta pra mulher, então. Não, mas a menina quer ter menina também. Então vai ser menina, já tá profetizado em nome Amém. de Jesus. Recebo. Uma indicação de um filme ou série, algum documentário que você acha muito importante toda pessoa assistir. Meu, filme, série, documentário. Ou documentário, um dos três ou os três, o que você puder. Que eu sei que você assiste bastante, tipo. Assisto muito tipo de coisa diferente e tal. Cara, a animação, é porque é meu favorito, mas a animação que é da DreamWorks, que é bíblico, é O Príncipe do Egito. Meu, filme é bom, a história é boa. Assim, meu livro favorito é Êxodo, né? Já começa por aí. Se eu fosse dar um rolê com alguém, não sei se essa pergunta daí tá aí, né? Mas seria com Moisés, se eu fosse dar um rolê, né? Então eu gosto muito da história. Eu também Dez gosto. Mandamentos. Acho muito da hora a história de Moisés. Eu fiz um estudo, preguei sobre isso já. E aí o Príncipe do Egito pra mim é um filme que eu amo as músicas, amo o desenho, amo a história, amo os personagens. Eu fico, meu, que filme legal. Por mais que... Se você tem de 30 anos pra cima e você não sabe as músicas do Príncipe do Egito, você assistiu errado. Esse filme é maravilhoso, gente. Eu sempre assisto de novo. Sempre assisto de novo. Eu sei todas as músicas, é muito bom. Eu já mostrei pro Theo também. Agora, série The Chosen é o favorito do momento. Tá muito bom assistir no cinema a temporada nova. E documentário, um documentário que me chamou muita atenção foi esse da adolescência, que eu vi agora no passado. Verdade. Caramba, acho que todos os pais, eu não sou pai, mas eu acho que todos os pais deveriam assistir. Que garoto doido aquele menino, né, gente? Como que a mente dele tava bugada. A criança tá no quarto, tá ilesa, não sabe o que tá vendo no celular. Assistam, verdade. É um soco, né? No estômago também. E os pais falam assim, onde que a gente errou? Em tudo. Tipo assim, não chega a ser um documentário, mas é um documentário. Na verdade, não é uma coisa real, mas acontece. Acontece. Né? E com muita frequência ultimamente, né? Muitos adolescentes matando uns aos outros, ferindo, enfim, né? É raro, mas acontece. Porque hoje em dia, a gente tá com uma geração muito doente, né? Muito doente, que não acredita em si mesmo, que não tem perspectiva de futuro, que acha que é inútil, e os pais às vezes não foi uma gravidez desejada, não tem apoio, e sabe? E olha, tem muito conteúdo no YouTube estimulando as crianças e adolescentes a pensarem dessa forma. Tipo, eu sou inútil, eu não presto pra nada, eu não vou dar em nada. E a gente acha que é um videozinho bestinha, é uma menininha com menino, é um adulto. E quando você vai ver, tá estimulando esse tipo de coisa. Muito bem lembrado, essa série é sensacional. Eu vou até assistir de novo, porque eu fiquei, nossa, tipo, caramba. Pesado. E você não é pai ainda, quando você for pai, você vai sentir mais ainda. Eu fiquei, caramba, meu, tipo assim, tem que controlar mesmo, filho, viu? Tem que estar em cima. Tem que estar em cima mesmo, porque eu fico, pô, a tecnologia tá aí, a informação tá pra todo mundo. A gente não tinha essa informação 20 anos atrás. Não. Hoje você tem ChatGPT que te fala tudo o que você precisa saber, né? Semana passada eu montei o esquema de luz com o ChatGPT. Coloquei lá um monte de parledzinho lá. Aí eu perguntei, mandei a foto, como é que eu faço pra ligar isso aqui em série numa mesa DMX? Ele me mandou a foto, bicho, do mapa de luzes lá, como que eu tinha que ligar cada cabo e como que eu terminava a cadeia, e deu certo. Pois é, nessa série fala sobre os desenhos, emojis, né, que você manda e tem um significado. Eu sabia que cada coração tem um significado. Eu coloco laranja porque eu acho bonito. Coloco verde porque porque o casamento foi verde, aí eu boto o coração verde. A cor do casamento foi rosa, eu boto o coração rosa. Tipo, e aí tem significados, tem significados, tem não sei o quê. Assistam. Essencial.
Um país que você gostaria de conhecer? Meu sonho é ir para os Estados Unidos. Mais especificamente em Nova York, Times Square, essas paradas assim que eu fico, caraca, que da hora. Sabe, na Broadway, ir numa igreja de pentecostal daqueles negão, da hora, é isso. Raiz, né? Do reverendo. O reverendo que tá lá, toma. É... É isso, quero muito nos Estados Unidos pra ir numa igreja dessa, no museu, num teatro. E ver neve, de preferência também. Neve nos Estados Unidos. Quero muito nos Estados Unidos. Nesse aqui ele já especificou, sem o neve nos Estados Não Unidos. é nem Orlando, não é nem Flórida, é Nova York. Nova York. Nova York. E a gente sempre encerra deixando um momento aí pra você deixar um conselho, um recado para as pessoas que estão nos assistindo. E pode ser em relação ao assunto que nós falamos ou algo que o Senhor tocou no seu coração. Enfim, deixa Deus te usar. Tem que olhar pra minha câmera também? Eu acho que a gente deveria valorizar muito mais os momentos, né, que a gente está em comunhão com nossos irmãos. Momentos como esse, assim, de mesa. Tá até em alta, né, esse termo, né, momento de mesa e tal, sei que. Mas não é só o momento de comer e conversar, bater papo, mas o momento de oração, de buscar a palavra, de participar de um culto e tal. O momento das células, né, com seus irmãos, com a família e tal. A gente perde muito tempo fazendo qualquer outra coisa. Eu perco muito tempo fazendo qualquer outra coisa. A gente estava falando aqui sobre os ambientes, né, que a gente participa. Tipo, eu comecei a ler livros porque eu tô num ambiente que todo mundo lê livro. E me estimularam a ler livro. Eu não era de ler livro. Comecei a ler livro agora, esse ano, porque o pessoal falava, tu leu tal coisa? Eu, não. Tu leu coisa? Não. Esse ano já li 15 livros. Eu, caramba, nunca li nenhum inteiro. Sabe? Só a Bíblia mesmo, assim, e, tipo, bem nas coxas. Então, assim, procurar pessoas que te façam bem, que te levem para perto de Jesus. Isso é o básico, assim. Porque lá fora não tem nada que preste. De fato, de verdade. A gente tá na escola, a gente tá na faculdade, a gente tá no trabalho, e todo mundo vai querer te puxar para baixo. Todo mundo vai passar rasteira, todo mundo quer te prejudicar. Às vezes com palavras até doces, né? Com conselhos que às vezes parecem bons, mas não são. Colar com pessoa que te aproxima de Jesus, que te faz buscar mais, que te faz mais orar. Eu tô falando pra jovens, né? Que eu acho que o público mais é os jovens. Galera em geral. Porque a gente quer mais... A gente não, né? Vou falar a gente, vai, que tem mais experiência, né? Tem mais bagagem, a gente quer mais 30, né? A gente quer mais 30, a gente fala assim... Por que eu tô falando isso? Porque quando eu tinha meus 12, 11 anos, meu pai falava assim... Você vai lembrar quando você estiver tomando banho e o chuveiro queimar. Vai lembrar porque a energia não é de graça e que você vai ter que gastar dinheiro para ter que trocar a resistência. E quando queima eu lembro de verdade. E aí nisso é a mesma coisa quando fala assim, lá na frente tu vai entender por que eu tô fazendo você comer feijão. Lá na frente tu vai entender por que eu tô fazendo você ir pra igreja. E é de fato. O tempo passa muito rápido. Eu fiz uma devocionalzinha tem umas 3 ou 4 semanas sobre tempo, falando de Salomão, né, que ele era o mais sábio. E perdi o raciocínio. E aí, tipo, o tempo é a coisa mais preciosa do que tem, mais do que dinheiro. E a gente perde tempo com rede social, a gente perde tempo com conversa fiada, com coisa que não presta, com coisa que não glorifica o Senhor, com coisas que chateiam o Espírito Santo. E, tipo assim, não vale a pena, porque no final o que a gente prejudica são só nós mesmos. Então, tipo, hoje eu tô dando muito mais valor pras amizades que me trazem mais pra perto de Jesus, que me façam ter mais vontade de orar, mais vontade de ler bons livros, de estar mais na igreja, em comunhão com meus irmãos. Quando eu falto e o pessoal sente a falta e fica assim, pô, você é importante, você é querido. Se o pessoal sentir tua falta é porque você é uma pessoa querida. O acolhimento, né? O acolhimento é uma coisa que, é muito importante. Hoje, de uns tempos pra cá, eu vou lá e eu não sei nem quantas mãos eu aperto de Paz do Senhor na igreja. Eu vou lá, umas 100, 150 mãos. Eu vou lá, não, mas eu pergunto, tudo bem? Como é que foi? Tipo, de querer saber como o irmão tá, se tá tudo bem, se precisa de alguma coisa e tal. E a gente às vezes perde tempo com as coisas que, tipo, o que eu quero ser quando eu crescer,
meu Deus, o que estão achando de mim? Se eu postar essa foto aqui, o que será que o pessoal vai falar mal, não sei o que? Se eu postar isso aqui, tipo, a gente perde tempo com umas coisas que são muito superficiais e a gente deveria estar se aproximando de Jesus, porque, meu, é mais uma pedrinha no nosso galardão, né? E acontece que a nossa vida não tem nada de bom na gente, e o que tem de bom na gente é Cristo, né? Nada a gente presta. A única coisa que tem de bom, tem uma passagem bíblica que eu não lembro de onde está, mas o que tem de bom é de Paulo, né? Sim. O que tem de bom em mim é Cristo, né? E se eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando a gente começa a fazer com que Cristo vive na gente, nosso prazer é estar na igreja, nosso prazer é estar orando, é estar intercedendo por nossos irmãos, perguntando como que eles estão. E eu acho que isso é um pontapé inicial de uma vida de, sucesso. Não tô falando sucesso de financeiro, de trabalho, mas uma vida de sucesso espiritual. Realização, satisfação. É a vida abundante, de fato. E aí eu fico pensando, por que eu não pensava como eu tô pensando hoje há 15 anos atrás? Deus tem os seus propósitos, né? Deus sabe todas as coisas. Tem tempo para todas as coisas. E aí eu fico assim, acho que talvez porque só agora com 30 anos que eu tô amadurecendo. Talvez seja isso. Mas eu passo isso pra galerinha lá. Mas, gente, vamos fazer as coisas com toda a nossa vontade, com toda a nossa garra, com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor. Eu falo isso pra galera lá que a gente discipula um grupo de 14 jovens. E eu falo, gente, não é só tocar, não é só cantar, é louvar. E louvar vai muito além disso. Não é só você, não sei o que, tipo, fazer sua parte. Não, você tá aqui fazendo louvor, você tá fazendo parte de um ministério, uma coisa que vai além. Tu não tá tocando bonito, com timbre bonito, com som bonito pro pessoal ouvir. Tu tem que atingir o coração de Deus. Você tá louvando pro Senhor. E eu falo isso lá eu chamo eles de meus jovens. Eu falo isso pros meus jovens. É adorar, é louvar, é a sua vida ser uma vida de louvor. Não é só, tipo, fazer ali e, tipo, acabou. Entendeu? O culto não acaba ali, o culto é o nosso dia a dia, né? E aí eu falo isso porque eu queria que eu pensasse dessa forma há 15 anos atrás, né? Eu estaria mais sábio hoje. Mas também nunca é tarde, né? Tem tanta gente que aceita Jesus com 40, 50, 60, 70 anos de idade. Então cada um tem seu timing, cada um tem seu jeito, cada um tem seu tempo, exatamente. Mas eu acho que o conselho que eu daria pro jovem é, gente, não tem lugar melhor de fazer amizade que dentro da igreja. Vai ter falsidade, vai ter gente... Vai ter, mas é onde as pessoas que todo mundo tá doente e que todo mundo quer a cura ali dentro. Todo mundo quer ser curado. Lá fora não tem esperança nenhuma. É concorrência atrás de concorrência. É um batendo no outro, um falando mal do outro. No trabalho, na escola, na faculdade. É disputa de quem pega mais quem. E quem tem a calça e a camisa mais bonita ou o celular melhor. E não tem cura, não tem cura. Então lá dentro da igreja é onde você vai ter seus melhores amigos, de preferência. Então arranje uma igreja bíblica, né? Uma igreja que prega a palavra de Deus, que tem um louvor legal, que tem um pessoal legal. Não vai só porque tem um monte de jovem. Ou não vai só porque porque tem jogo de luz. Não, só porque lá é uma igreja que tem uma cafeteria lá dentro. Não, mas vai para um lugar onde você se sinta bem, onde você tem amigos, onde você pode caminhar, pode chorar com os que choram, pode sorrir com os que sorriem, se alegrar com os que se alegram. E ter esses momentos aqui, né? A gente bater um papo, comer um lanche, conversar e seguir a vida. Porque a gente está caminhando pro mesmo céu. Estamos caminhando, estamos nessa vida aí. Tem até uma música que eu tava ouvindo aí. Vocês estavam no show do Oficina R3 ano passado, né? Do Alva. Tô ouvindo muito Alva. Que é a banda que abriu o Oficina R3, né? Eu não tenho muito tempo por aqui. Eu tenho aflições para vencer. Tem essa letra na música deles. Aí eu fico, cara, tipo, verdade, né? Eu tenho aflições para vencer. Jesus já venceu. Né? Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E aí é isso, gente. É lá o lugar onde você vai ter sua cura espiritual. É lá onde você vai ter acolhimento. É lá onde você vai ter uma esperança pra sua vida. E, a vida com Jesus é da hora. Jesus era um cara maneiro. Jesus era um cara da hora. E era um cara muito amoroso. E o que falta muito nas igrejas hoje é o amor. Lá você vai achar o amor verdadeiro. Eu acho que é isso. Amém. Pessoal, ficamos por aqui nesse episódio. Mas não esqueça de curtir esse episódio, não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar aqui embaixo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram e TikTok.
Será um prazer poder chegar na sua casa levando um pouco mais da palavra de Deus. E antes de nós encerrarmos, vamos orar pela sua vida, amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esse episódio, Sim, Jesus. pela palavra que aqui foi ministrada, pelas instruções que foram dadas, por todo o aprendizado que o Senhor nos proporcionou. Pai, que tudo que aqui for falado possa tocar no coração dos teus filhos e trazer, Senhor, transformação, trazer reafirmação de identidade em Ti. Guia os nossos passos, Senhor, guia, Senhor, a nossa vida, para que nós possamos fazer com excelência e, Senhor, ter intencionalidade, Senhor, em tudo que nós estamos fazendo para o Senhor. Pai, abençoamos também a vida do Kelvin, da sua família, o seu trabalho, o seu ministério, que o Senhor possa estar fazendo prosperar, Senhor, ter uma vida abundante, Senhor, de alegria e que realmente, Senhor, a sua graça baixe sobre a vida do seu filho e que ele possa ver os seus atos poderosos acontecendo dia após dia Amém. na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por ficar até agora conosco. Foi um prazer estar na sua casa e nos vemos no próximo episódio do ID Podcast. Um beijo, Deus abençoe vocês. Tchau.